Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Começando mais um episódio do Viriato Cast. Hoje um episódio mais do que especial, um amigo nosso. E para começar o episódio de hoje, estou hoje aqui com meu companheiro, Dr. Orlando Júnior. Olá, pessoal, tudo bem? Mais uma vez aqui junto com vocês, é um prazer, né? Estar fazendo parte desse projeto, desse programa. E hoje nós temos um convidado mais do que especial, né? Exato. É um grande amigo nosso, assim, é um cara que eu conheço desde adolescente. E crescer, o cara tá crescendo muito na vida profissional. E pra gente é um prazer estar recebendo aqui JP Escofano, nosso amigo. E aí, bem, amigão? Fala, Rolandinho. Fala, João. O bom de você falou que eu tô crescendo profissionalmente, né? Que eu falei, pra cima já não tá, só pros lados eu tava ficando preocupado com o que você ia falar, Rolandinho. Mas tudo bem, tá tudo certo. Bom dia, boa tarde, boa noite aí, pessoal. E já que vocês vão pedir, eu vou pedir, tá? Já que vocês são tímidos, vou pedir o pessoal se inscrever no canal, deixar o like, compartilhar com os amigos. Importante, né, rapaziada? Pô, a gente tá aí treinando. A gente tá começando, cara. A gente tá aprendendo com você, cara. E a gente também quer agradecer também o JP, o Podverso também, né? Que é o nosso amigo Yuri, que abre aqui esse espaço aqui pra gente. A gente tá tendo a oportunidade aqui de estar recebendo convidados e bater um papo amistoso, gostoso com os nossos amigos. E é um prazer estar te recebendo aqui, meu irmão. Pô, o prazer é todo meu. Deixa eu te fazer uma pergunta, cara. Você é filho de médico. Você tem um irmão que estuda medicina. O que fez o JP querer fazer jornalismo? Pois é, cara. Isso todo mundo me pergunta. Pois é, não tem jeito, né? Mas, cara, é falta de talento mesmo. Não teve muito pra onde correr, assim. Falta de talento eu digo pra medicina. Falta de aptidão. Você pode chamar do que você quiser. Eu nunca quis ser médico. Tem isso, assim. Meu irmão já não. Desde pequeno ele fala que vai ser médico, que ele queria ser médico. Eu não, eu nunca gostei e essa ideia nunca me atraiu. E ao mesmo tempo, o jornalismo e, na verdade, o esporte sempre me atraiu bastante. Como eu descobri desde cedo que eu não ia ter o menor talento pra jogar bola, aí a gente tem que ser sincero, eu tinha que fazer algo que ficasse nesse meio. E o jornalismo sempre me encantou por isso. Eu nunca quis ser aquele jornalista investigativo, aquele jornalista de economia, não. Eu sempre quis trabalhar com o esporte, eu sempre quis ser jornalista esportivo. Então, acabou que não foi uma escolha tão complicada assim, porque é meu. Desde que eu me entendo por gente, eu quero fazer isso, assim. Desde pequeno, você me perguntar o que você quer fazer. Você vai ser médico igual seu pai? Vai ser médico igual seu avô? Não. Eu nunca gostei. Isso nunca me atraiu. Então, foi uma escolha até meio que natural, de verdade. Mas você vai me perguntar por quê? Eu vou te falar, não sei. Não faço ideia. Mas é meu. Eu já nasci querendo fazer isso. Pois é, porque avô médico, pai médico, tio médico, irmão fazendo medicina e o cara é jornalista. Ainda estuda direito, faz direito ainda. Eu sou do contra, Orlandinho. Mas deixa eu te perguntar, cara. Isso é uma coisa que a gente nunca conversou e a gente se fala há muito tempo, te conhece há muito tempo também. Pra você, muitas pessoas não sei se sabem, você começou na Atenção Vascaínos. Sim. Ou você já trabalhou em outro canal antes? Não. Nunca trabalhou. O primeiro lugar foi lá na Atenção Vascaínos. O primeiro canal foi a Atenção Vascaínos. E você entrou lá como estagiário? Entrei lá como estagiário. Entrei lá carregando o cabo de limpador de piscina com o microfone. Antigamente, aquele microfone boomer, essa coisa bonita, antigamente não tinha. Era um microfone lapela. Vou te contar como é que o canal começou. Exatamente isso. Era o limpador de piscina da casa do Bismarck. Aquele limpador de piscina mesmo, tem tipo uma raquete. A gente passava o fio todo, prendia o microfone de lapela exatamente ali e eu ficava segurando, assim, de um lado pro outro. E de vez em quando o cara da câmera falava assim, tá aparecendo, levanta. Eu ficava levantando assim. Pô, amigo, vou te falar, foi o melhor treino de braço que eu já fiz na minha vida. Que você fica porque parece não, que é fácil, assim. Os primeiros 10 minutos é mole. No 11º minuto, você já tá com o braço assim pra cima e você fica 2 horas daquele jeito. Cara, é impossível segurar 2 horas o limpador de piscina não aparecer no vídeo. Então, se você pegar os primeiros, certamente tem um limpador de piscina aparecendo em algum momento inapropriado. Esquece. Mas não deu tudo certo. Deu tudo certo e vou te falar, foi uma grande escola, cara. Assim, claro que eu acho que a gente vai falar bastante. Vamos, com certeza. Vamos conversar mais sobre isso, mas assim, esse início foi uma grande escola. Porque não era um início fácil, assim, era um canal que a gente não sabia muito. E eu vou falar, vou me colocar nesse bolo, porque eu entrei no canal com o quê? 1 mês do canal. Então, assim, quando eu entrei, não era um canal ainda que tinha um objetivo 100% definido, não era uma coisa que tava já formatada. A gente foi muito descobrindo ao longo do caminho. A jornada foi mais guiando a gente do que a gente guiando a jornada. Então, acabou que tudo foi aprendizado. E, naquela época, parece não, mas assim, já faz um tempo que isso foi 2019... 6 anos, são 6 anos já, 6 anos, 6 anos. 6 anos treinando não faz uma diferença muito grande. Apesar de eu ainda me considerar jovem, ter só 25, com 19 tudo é festa, cara. Tudo é festa. Sim, eu não tinha tanta responsabilidade, eu ainda não aparecia de frente pra câmera. Então tudo que acontecia no canal era muito legal.
E eu acho que isso dava um gás pra gente muito maneiro, assim, porque tudo lá era maneiro. Tudo era legal. Até quando não dava certo, alguma coisa que a gente iria implementar não rolava, mas tá bom. Sim, começo. O começo é muito maneiro por isso. Tudo pode ser experimentado, você ainda tem ali uma... Claro que a sua audiência vai crescendo e o canal foi mudando muito rápido. Eu arrisco a dizer, e aí já vou passar a bola pra vocês, que eu tô falando muito, mas eu arrisco a dizer que foi do nada. Tipo assim, um dia, eu não tô falando que a gente, e aí eu vou me colocar de novo, a gente, porque eu tô falando daquela época, não vou falar que a gente ficou, tipo, famoso estrela do rock. Mas um dia a gente era anônimo no YouTube, no outro dia a gente era famoso. Sim. Assim, essa transição foi muito doida, e o Orlando lembra bem disso. Porque o Grupo Viriato tava lá apoiando desde o início. E foi bem assim, acho mais ou menos o momento que vocês entraram nessa transição. Porque um dia o canal tava lá, era um canal que, beleza, era muito nichado, muito específico. Sim. Um canal que você viu um potencial, mas do nada a virada de chave foi muito rápida. E eu lembro até hoje, porque assim, era muito engraçado. Tinha dia que de hora em hora a gente crescia 1.000 inscritos. Tipo assim, teve uns 2, 3 dias que você entrava, você atualizava lá o YouTube. Mais 1.000 inscritos. Mais 300 inscritos. Mais 1.000 inscritos. Era absurdo, assim. Então por isso eu digo que foi do nada. Porque assim, a gente não tava... pronto, preparado, planejado, mas as coisas foram acontecendo e a gente tem que se adaptar, cara. Não teve muito pra onde correr também. A oportunidade estava ali e a gente aproveitou do jeito que deu. Claro que hoje, olhando pra trás, e aí em 6 anos o mundo mudou muito na minha visão, assim. As tecnologias mudaram muito rápido. Por exemplo, um espaço como esse aqui, 6 anos atrás, não era um negócio que existia... Não. Fácil, assim. Sim. Hoje você consegue encontrar um espaço legal que nem esse... Não digo que um por esquina, mas um a cada quilômetro talvez você encontre melhor, pior, igual. E você vai achar um espaço pra fazer o seu projeto de áudio, de vídeo. Naquela época não, naquela época tudo era mais difícil, esse acesso a essas coisas ainda tava engatinhando. E acho que isso foi muito repentino. Então se você me perguntar hoje, você mudaria alguma coisa? Claro que mudaria. Sempre dá pra melhorar. Se eu soubesse podcast ser uma tendência, tinha começado em 2019. Tinha estourado e, pô, beleza. Mas não. Então acho que tudo é um processo, tudo é um caminho e a gente aproveitou do jeito que deu. Fizemos sempre as melhores escolhas? Talvez não. Mas acho também que a gente não fez as piores, tanto que o canal é um sucesso até hoje. É verdade. Você lembra do primeiro vídeo que você apareceu? Primeiro você lembra vídeo que eu apareci? Lá na Atenção Vascaínas? Pô, irmão. Mas pelo menos a transição de você do backstage pra ser... um apresentador, um cara que frequente nas lives, um cara presente nos vídeos. A transição foi muito natural, porque a demanda do canal foi crescendo. Sim. Antigamente, e aí é legal a gente pontuar isso pras pessoas, que o canal começou como sendo um encontro toda segunda-feira na casa do Bismarck, ele recebendo alguém, virando como se fosse um grande bate-papo, sem até tanta precisão de notícias. Sim. Ou, não digo precisão do lado de não ser checado, mas tipo assim, de ter que dar a notícia, não tinha essa obrigação. Não era um canal de notícias, não era um canal de, como a gente costuma falar no jornalismo, de hard news. Não era isso. Sim. Era um canal de resenha, um canal de bate-papo, um canal mais de entrevistas do que qualquer outra coisa. Claro que você falava do atual momento, uma coisa ou outra, mas não era mandatório isso. O atual não era o mais importante na concepção do canal. Do nada essa chave virou e a demanda cresceu. A gente começou a fazer hard news, a gente começou a querer dar notícia toda hora, a gente começou a querer realmente virar uma agência de notícias. E agência talvez não seja o melhor nome, Sim. mas a gente virou um canal de informação. E gradativamente as demandas foram aumentando. Então era natural que eu precisasse aparecer em algum momento, porque eu já estava no canal, eu já era uma pessoa que conhecia mais ou menos como é que funcionava o sistema do canal, assim, o sistema que eu digo não de back-office, mas o sistema de, pô, o que a gente faz, como é que a gente faz, e eu acho que foi espontâneo, assim. Em algum momento a gente falou, a gente pode expandir a nossa cobertura, o que a gente pode fazer diferente, ninguém tá fazendo. Flávio sugeriu de eu cobrir base, ele começou cobrindo base, e foi a melhor decisão que ele poderia ter tomado, assim. Foi uma das melhores coisas que aconteceu na minha vida, foi isso. Porque você aprende muito cobrindo base. A gente descobriu que eu era bom, a gente descobriu que eu não era tão bom. Muitas coisas eu não era muito bom. E foi muito natural, assim. E acabei aparecendo. Precisava de alguém, muito mais. Eu tava no lugar certo, na hora certa, no momento exato, do que... rolou um planejamento que o João tem que aparecer de frente pra câmera. Eu me chamo de João, não me chamo de JP, eu tenho esse defeito. Força do ar. A sua marca é JP, tem que lembrar disso. Mas o meu pessoa física, é São João, você sabe bem. É verdade. Mas assim, não teve muito isso, tá ligado? Foi muito espontâneo mesmo. Precisava de alguém, eu tava ali.
Mas se você me perguntar qual era o primeiro vídeo que eu apareço, eu não faço ideia. Eu acho que eu nunca vi esse vídeo. Também, o canal tem 6 anos já. Pois é. Verdade. E o legal é que eu lembro do dia que eu e o Dr. João estava lá conversando com o teu pai, a gente foi lá na empresa na qual ele trabalhava, e a gente num bate-papo lá, ele falou assim, cara, meu filho tá com um canal de YouTube e tá trabalhando com o Bismarck, com o Flávio Dias, né? E eu fiquei assim, caraca, pô, que legal, não sei o que, tal. Aí ele começou a me mostrar o vídeo no YouTube, né? Do canal, da apresentação de vocês. E me deu um estalo, falei assim, caraca, a gente vai patrocinar esse canal. Vamos patrocinar esse canal. Aí o Dr. João falou assim, o quê? Eu falei assim, não, a gente vai patrocinar esse canal, vamos patrocinar o canal dele. Aí o João, vamos patrocinar. E então, nós somos patrocinadores hoje do Atenção Vascaíno, são há 6 anos, né? 6 anos que nós somos patrocinadores do Atenção Vascaíno. E a gente foi muito porque a gente teve essa conexão, né, do teu pai, JP e Atenção Vascaínos. E é uma parceria que tem dado certo, é bem bacana, né? E lá, eu lembro que quando a gente começou a patrocinar o canal, a gente teve a oportunidade de participar de uma live junto com vocês, que foi lá na tua casa, né? Foi num período que as contas do Vasco da Gama estavam sendo penhoradas e tal. Aquilo ali foi a nossa porta de entrada. Sabe que eu lembro desse jogo? Foi antes de um Vasco Flamengo. Verdade, foi antes de um Vasco Flamengo 2019. Lá em Brasília. Que foi quando o Thales Magno tava iniciando. Eu lembro que meu pai entrou na live pra falar da recuperação judicial, não. Não, ele tava falando das contas penhoradas. Contas penhoradas, isso. Com relação ao que o Vasco devia, os impostos estavam devendo, aí seu pai tava na ideia do que poderia ter sido e o JP não ia aparecer nessa época. Ele não ia aparecer nessa época, mas a gente tava ali por causa de você, cara. Sim. Cara, e assim, eu não sei o que o Flávio falou, a gente não combinou, sei que vocês já trocaram essa ideia com ele, mas eu vou dar minha visão muito particular, tá? E eu acho que o patrocínio do Grupo Viriato, aí não tô aqui... Nós fomos os primeiros patrocinadores do Grupo Viriato, cara, ou não? Provavelmente foram. Eu acho que sim, né? Se não foi o primeiro, foi um dos primeiros, com certeza. Porque foi muito no início. Foi muito no início, assim, foi muito importante pra gente. E aí eu acho que é inegável, acho que não há muito debate sobre isso, porque assim, acabou sendo um start financeiro, talvez o canal a gente nem sabia que precisava, porque, de novo, eu não tava lá na primeira reunião, mas eu tava desde o início. E lembro que com a verba inicial, muita coisa que a gente podia melhorar, acabou... Não sei se vocês lembram de uns jogos de luz que a gente tinha. Eu lembro. Vou falar até a marca. Porra. Sem problema. Cara, os jogos de luz comprar assim na Casa e Vídeo. Aqueles de iluminar a casa mesmo. A gente comprou ali uns LEDs que a gente não sabia que precisava, mas precisava. Assim, até o canal, claro, melhorar. Não digo nem se profissionalizar, porque eu acho que já era muito profissional, mas do jeito dele. Mas assim, até o canal ter uma condição técnica perfeita, demorou um pouquinho, e aquilo dali foi muito importante pra gente. Não é que, claro, sei lá, a gente não teria como fazer um ratatá ali e chegar junto pra resolver, não. Até porque, sem nenhum menosprezo nada do time, mas assim, ele lá na Casa e Vídeo comprar umas lâmpadas de LED, beleza, assim. Isso daí a gente conseguia dividir, mas assim, foi muito legal porque a gente conseguiu fazer isso e mostrar que, caraca, o canal tá ganhando um corpo, as pessoas estão acreditando na gente. Eu acho muito mais pelo lado anímico da coisa, tipo assim, tão aqui, a gente tá com uma responsabilidade maneira, não era uma responsabilidade, mas é tipo assim, a gente tem aqui uma galera que comprou nosso barulho, comprou nosso projeto, e acho que isso foi muito importante pro canal amadurecer tão rápido também. Porque o canal foi do dia pra noite, literalmente, cara. Eu não tenho medo de errar e falar isso assim, foi do dia pra noite. E o legal é que não foi somente um patrocínio financeiro, também a gente conseguiu uma casa, entre aspas, pra vocês, né? Foi muito legal. A gente alocou vocês ali no restaurante, ali no Shopping Redesign, que foi uma parceria que a gente fez ali com a Azurra, né? Vocês fizeram meio de campo bom, Fizemos o meio de campo, a gente chegou ali, né? Era bom mesmo, era muito legal. Gostoso, vocês fizeram. Era muito legal, era muito maneiro. Era muito legal, né? Maneiro. Toda segunda-feira a gente tava ali reunido, e depois dos programas a gente ficava batendo papo ali, a gente comia. Né? Tinha a resenha, né? Sim. Trocava ideia com os convidados. O melhor do programa era a resenha, cara. Sempre a resenha, Eu ficava olhando pro relógio, aí com todo respeito, o programa era legal. Mas o melhor era o jantar. Todo mundo sabe que o jantar era o melhor, né? Com certeza. Mas o JP, depois de uns anos, saiu da Atenção Vascaínos e foi pra Vasco TV. E uma coisa que a gente tava até conversando com o Flávio em off, né? Que é a diferença entre de uma mídia independente para uma mídia oficial do clube. E eu queria saber de você, que vocês acham, quais são as diferenças, o que você sentiu mais de novidade, foi difícil para você no começo,
conter o seu coração torcedor é uma coisa que te dificulta? Cara, honestamente não. Vou começar do final pro início, tá? Tá bom. Não me dificulta em nada. É super natural pra mim até. Não digo que hoje, você deixou de ser torcedor. Não, mas eu encaro muito diferente as coisas do que eu encarava há 6 anos atrás. Isso é desde a época do canal, tá? Assim, porque... Como é que eu posso falar isso sem... Deixando muito claro o raciocínio. Porque, vamos lá, vou tentar. Quando você é torcedor, eu não tô falando que torcedor é irresponsável pelo lado ruim da palavra, tá? Mas você não tem responsabilidades que uma pessoa que tá com o microfone na sua frente, que fala pra uma audiência, tem. E é natural. É normal. Seria muito bom alguns canais de YouTube ouvirem o que você falou agora. Mas eu acho que vai de cada um, assim. Não tem muito jeito, não tem muito pra onde correr. Desde que a gente começou o canal, a responsabilidade é a nossa principal marca. Você deixou de torcer pro Vasco por causa disso? Claro que não. Mas eu acho que eu, pelo menos, e é uma coisa particular minha, eu sempre vou pesar mais pro negativo do que pro positivo. Eu já era assim como torcedor, isso não mudou muito. Mas assim, não é que quando ganha eu fico triste. Claro que não, eu fico super feliz. Mas quando perde, eu sempre tenho mais do que falar do que quando ganha. E é natural. Porque quando ganha, significa que as coisas estão funcionando, estão indo bem. E seja isso na Atenção Vascaíno, seja isso na Vasco TV. Só que eu acho que quando você é torcedor, quando ganha, é tudo festa, é tudo legal. O que muda, e o que fez essa transição, é que quando ganha eu consigo ver, e de vez em quando é muito engraçado, porque tem jogo que você ganha sem merecer, tem jogo que você perde sem merecer. E é natural, é do esporte. Tem dias que você não vai estar tão bem, você não vai estar tão inspirado, mas você vai dar um jeito, vai achar um mecanismo de ganhar. Tem dia que vai dar tudo errado e você não vai conseguir ganhar, mesmo fazendo boas apresentações. Então separar isso, conseguir encaixar isso é muito importante e é difícil. No início é complicado. Mas você me perguntou as diferenças da mídia independente pra mídia do clube. Cara, se eu te falar que não tem tanta diferença, você vai acreditar em mim? Parece papo de maluco. Parece papo de maluco. Mas não é. Sabe por quê? Porque pelo menos eu. E aí eu tô falando de mim. Eu não tô falando de nenhum outro clube, eu não tô falando de nenhuma outra pessoa. E nem tô falando dos meus companheiros de trabalho. Eu tô falando de mim. Eu sempre soube separar muito bem. Entendi. Tudo que eu falo na Vasco TV, eu falaria na Atenção Vascaíno sem pensar 2 vezes. Talvez no canal eu tivesse uma liberdade maior de gramática. De vez em quando você quer falar uma coisa, você não precisa se podar tanto. Sim. Mas a essência do raciocínio é a mesma. Não importa se eu tô falando aqui no Viriato Cast, não importa se eu tô no Fora do Jogo, não importa se eu tô na Vasco TV ou na Atenção Vascaíno. A essência do raciocínio vai ser sempre a mesma. E por isso até que de vez em quando as pessoas não me compreendem tão bem. Que elas acham que, não, você é uma pessoa que... E aí é um termo que eu adoro. Você é um passapano. Não. Só que eu não posso chegar, e aí é uma questão de lógica, uma questão de normalidade até, porque eu jamais fiz isso no canal. Que as pessoas tratam como se eu chegar... Não sei se aqui pode falar palavrão, pode? Não é recomendado. Não é recomendado. Tá bom, então você censura aí depois. Porque assim, eu nunca... Baralho. Eu nunca cheguei no Atenção Vascaíno e falei, fulano é uma merda. Não. Assim como eu não posso fazer na Vasco TV, mas não é como se eu fizesse antes. Sim. Porque tem gente que faz e beleza, pra essa pessoa talvez seja mais complicado. Só que nunca foi meu, assim. Até porque você pode pesar mais na crítica? Claro que pode. No canal você se sente, e aí de novo é a questão da gramática, você se sente mais livre, e não digo com menos responsabilidade de ser irresponsável, mas com menos amarras, talvez? Claro. Mas não o suficiente de mudar a essência do meu raciocínio. Eu nunca vou chegar e falar que, o João Lucas é vagabundo, o João Lucas é não, o cara tem família, o cara é pai de família. Então, no canal eu já não fazia isso, na TV do clube eu não vou fazer por um simples motivo. Eu não posso depreciar o meu ativo. Porque ali eu tô representando a instituição. Sim. Você não pode pedir pra eu falar que o treinador é tenebroso. Não, não dá. Ele não está fazendo um bom trabalho. É isso aí. Mas a essência do raciocínio segue sendo a mesma. E aí eu acho que é um pouco difícil das pessoas entenderem, e eu compreendo isso totalmente. Não concordo, não me chateia quando as pessoas reclamam de mim, mas ao mesmo tempo não é algo que eu fique... Eu não me martirizo por isso não, cara. Assim, as pessoas não gostaram do que eu falei. Problema. Eu sou muito transparente e jogo muito limpo com o torcedor. Até porque, querendo ou não, beleza, eu tô na TV do clube, é uma coisa importante, eu fico super feliz, mas é a minha cara tá ali. Eu não me sinto confortável, eu nunca menti pro público em hipótese nenhuma. Sim. Não é meu, nem no canal. Então não vou fazer isso na Vasco TV porque eu tenho o mais importante, credibilidade com a minha audiência. Eu não posso mentir para a minha audiência. É isso aí. Eu posso falar de um jeito mais bonito, eu posso segurar um pouco nas palavras,
mas a essência do raciocínio tá ali. Foi até uma resposta mais longa, e eu já tô pedindo desculpa, Não, mas é porque eu tô fica à tentando vontade, deixar o mais claro e o mais didático possível para as pessoas não interpretarem mal. Porque eu já falei sobre isso várias vezes, e tem horas que corta um pedaço aqui, corta um pedaço ali, e eu entendo que isso é importante, mas assim, eu acho legal a gente fazer esse raciocínio mais extenso para as pessoas entenderem que eu, pelo menos, faço a mesma coisa. Eu não minto, eu nunca vou falar pro torcedor que o Vasco jogou muito bem quando não jogou. Tá certo. Eu sou chato até, dizer que eu sou meio ranzinza, e é verdade, mas é meu, eu sempre fui assim, não tem jeito. Você fala até no vocês meio da me conhecem, transmissão. Tem que ter compromisso com a verdade, né? Todo jornalista tem que ter compromisso com a verdade. Não Exato. adianta você mentir pra poder criar um like, criar um recorte, enfim. Mas, Orlando, uma coisa que é minha, eu nunca gostei de jogar pra galera. E até no canal o pessoal encheu o meu saco, porque eu sou o do contra. Eu gosto de ser o do contra, mas assim, eu vou no que eu acredito, cara. Sim. Não adianta você querer que eu fale alguma coisa só pra ir com a galera, porque não é meu, assim. Eu sou uma pessoa que vou muito no que eu tô a fim de acreditar. Sim. Eu posso estar certo, eu posso estar errado, mas eu nunca tô mentindo. Eu nunca jogo pra galera. Porque tem horas que é muito fácil você jogar pra galera. E aí eu falo com a maior tranquilidade do mundo, porque eu sei quando é... Por exemplo, sei lá. Como é que eu vou dar esse exemplo? O Orlando é zagueiro do Vasco. O Orlando é atacante do Vasco. A torcida não gosta do Orlando. O Orlando tá lá se matando, o Orlando tá indo bem, mas o torcedor pegou a pinimba do Orlando e ele não vai mais gostar do Orlando, não tem jeito. Isso não acontece com a torcida do Vasco. Eu posso chegar e falar que o Orlando tá indo mal, mesmo ele indo bem. Sim. E posso jogar pra galera, a galera vai adorar. Pô, beleza, vai ser mais fácil pra mim do que tudo. Porque o que a galera quer ouvir... Quando você fala o que a galera quer ouvir, pô, você... É endeusado, né? Você é gênio. Joga lá pra cima. Não, a galera do chat adora, o pessoal não reclama de você, é top. Mas não é meu. Se eu achar que o Orlando tá jogando bem, mesmo que seja fora do senso comum, eu vou lá e vou falar a minha opinião, tá ligado? E eu não tenho essas amarras. E acho que isso é um DNA muito forte do canal. Só beber água que a garganta ficou seca. Fica à vontade. Bebe água também. Isso era o DNA do canal e eu acho muito maneiro, porque o canal sempre foi um canal de muito debate. E a gente debatia horas, vocês lembram? Invadindo madrugada, porque é nosso. E normalmente as discussões nunca tinham um fim, nunca tinham um vencedor ou um perdedor, mas assim, é nosso. A gente gosta de debater e a gente debate coisas das mais simples às mais complexas, sempre com a mesma paixão. E tô falando primeiro da atenção às crianças na Vasco TV, até que na Vasco TV não há muito espaço pro debate por razões óbvias. Sim. Não é um canal de debate. É um canal de informação e um canal de passar a informação o mais limpo possível pro torcedor do clube. Não tem muito... Não é o local adequado. A gente entendeu o local das coisas. Tudo ali não é o local adequado para debate, porque não precisa de debate. O torcedor precisa da informação clara, limpa e precisa receber aquilo. Claro, durante o jogo eu comento, a gente debate uma coisa ou outra, mas não é a essência do negócio. A essência do debate, e aí eu vou focar mais na atenção às crianças. A gente debatia muito, a gente debatia horas e horas. E assim, de vez em quando um tava certo, outro não tava, e acabava ali. As pessoas até perguntavam, vocês brigavam? Vocês não se gostam? Ah, o fulano, o João não gosta do Flávio. Meu, acabava a câmera, a gente tava boa... Tava todo mundo aí. Não, falava assim, terminou, a gente tava boa noite, até amanhã e seguiu o baile. Não tinha isso. É porque assim, é normal, é natural, e nunca ninguém levou pro coração. Verdade. É porque, sei lá, o dia no teu escritório. Tu vai discutir com o Orlando vai discutir com você, acabou o expediente, você vai falar assim, valeu, Orlando, até amanhã. Sim, sim. Só que o nosso expediente é filmado. Essa é a diferença. Isso acontece muito, né, com a gente da porta pra dentro é uma coisa, da porta pra fora nós somos cunhados, nós somos amigos, enfim. Né, o que acontece dentro da empresa, o que acontece profissionalmente, a gente resolve profissionalmente. Não tem nenhum tipo de problema você ter um embate, né, com seu colega de profissão. E... trazendo a pauta, né? Você tem muita identificação com o Vasco da Gama, né? Pela Atenção Vascaíno e pelo Vasco TV. E o que te motivou a criar o canal Fora do Jogo Podcast? Cara, o Fora do Jogo, vocês vão achar piada, mas sempre foi um sonho. E era um sonho meio nada a ver, mas era um sonho porque, assim, diferente, eu acho, o podcast ficou muito famoso durante a pandemia, que as pessoas tinham mais tempo. Eu sempre gostei de ouvir podcast. A minha rotina normal durante a época de faculdade, sexta-feira, era o seguinte, eu ia pra aula de manhã, almoçava, chegava em casa, era o meu dia de jogar videogame, que era o dia mais tranquilo, tinha umas matérias mais, assim, mais fáceis. Fifinha? Eu jogava muito um fifinha, mas eu sempre botava um fone, aí porque eu jogava muito sozinho, deve ter sexta-feira à tarde, as pessoas estavam ocupadas, meus amigos não podiam jogar, eu sempre botava um fone ouvindo um podcast qualquer, assim, eu tinha lá uns 3 ou 4 que eu gostava, e ouvindo,
e jogando meu videogame. Era a minha distração até começar o final de semana. A rotina do cara que nos primeiros períodos de um trabalho é muito mais divertida, né? É muito mais legal que hoje em dia. Porra, chegar em casa sexta-feira, jogar um videogame, ouvindo um podcast, porra, que maneiro. Saudade dessa época. Mas assim, aí eu sempre fiquei com aquilo, pô, podia ter um podcast é legal. Só que não deu tempo de eu amadurecer tanto essa ideia, porque, repito, eu tava no início da faculdade, tava experimentando o que eu queria fazer, tava vendo. Isso até um pouco antes de eu entrar no canal. Depois que eu entrei no canal, as sextas-feiras do videogame ficaram um pouquinho mais escassas, infelizmente. Mas assim, eu sempre tinha esse desejo, mas eu não sabia muito o formato, eu não sabia como, eu não sabia por quê. Eu não tinha... E assim, é difícil explicar isso, mas de 6 anos pra cá, o podcast é uma coisa completamente diferente do que era. Até os podcasts que eu ouvia há 6 anos atrás eram coisas diferentes. Eu, por exemplo, nunca fui muito apaixonado por NBA, mas eu achava que eu tinha que estar sempre me atualizando sobre as coisas que aconteciam. Eu ouvi um podcast de NBA, ouvi um podcast de NFL, já pra ir coletando referências e vendo o que funcionava, o que não funcionava, isso muito intuitivamente. Eu não tinha um podcast planejado, eu vou ter um podcast daqui a 3 anos. Não tinha. Mas eu ia coletando até pro meu trabalho mesmo. Assim, nossa, isso daqui é super legal. Isso daqui é maneiro. Isso daqui não funciona pro meu público. Pra já ir pensando, porque eu sempre gostei muito de pensar, de ter ideia. Até mesmo pro canal. Sei lá, ouvi um podcast de basquete que os caras fazem isso aqui. Pô, se a gente trouxer pra nossa realidade, vai funcionar ou não vai? A gente ia aqui testando, de novo. Era um negócio muito artesanal. O negócio permitia muito o teste. Então a gente não tinha medo de testar, não tinha medo de errar, porque não tinha certo. Não tinha o certo e o errado. A gente tava lá fazendo, tinha o que o público gostava e o que o público não gostava. Então, o meu prazer pro podcast surgiu disso. Isso foi ficando guardado. O meu TCC de jornalismo foi um podcast que eu fiz com os meus amigos, lembro até hoje o nome, o Nada Habitual. Foi muito maneiro, foi uma experiência super diferente. E aí, todo lugar que eu vou até olhar pra câmera, eu sempre agradeço demais os meus amigos que fizeram comigo, o Raul Moreira, o Felipe Nobre e o Vitor Vita. O Vitor Vita até trabalha comigo até hoje, porque assim, foi um momento muito especial, foi um momento muito complicado. A gente tem que lembrar que a gente estava no meio da pandemia. Você já falou que eu faço direito, eu tava começando a faculdade de direito, tinha o canal Atenção Vascaínos, então assim, escrever o TCC e fazer a parte prática era uma coisa mais complicada, os meus amigos não deixaram a peteca cair. Eu digo até que eles mais me ajudaram a... Como é que eu posso construir essa frase? Eles mais me ajudaram a me formar do que eu ajudei a eles, que eles, seguraram muito a barra. Você era aquele cara que chegava no trabalho e só segurava o cartaz, né? Mais só segurava ou a cartolina. menos. Era mais ou menos isso. Porque assim, como tinha a parte prática e a rapaziada foi muito maneira comigo, eles falaram assim, deixa que o teórico a gente faz. Você faz a parte prática e resolve... Porque a parte prática é um negócio lúdico. Você era o centroavante, então? Era tipo isso, eles já tinham tudo mastigado, eu só escrevi o roteiro e falava assim, rapaziada, vamos gravar, que vai ficar maneiro. Aí a gente sentava, hein? E era online, era um processo muito artesanal. E era muito maneiro, assim. A gente fez, acho, 6 ou 7 episódios, e foi um negócio muito diferente. A faculdade toda eu só fiz... Não é que eu só fiz trabalho de futebol, mas assim, tudo que eu podia colocar futebol, esporte, eu colocava. Esse não teve nada de futebol, nada de esporte. Então me tirou muito da zona de conforto, e era pra ser avaliado pra gente se formar, pra conseguir o diploma. Então, quando a gente fez uma apresentação muito diferente... E, pô, isso era muito engraçado. Posso contar esse... Pode, à vontade. Pra vocês verem como é que eu não bato bem das ideias, eu não regulo bem. Não sei se eu podia contar isso, mas vou contar. Porque assim, a gente tava online. Vai virar um corte? Será que vai virar um corte? Não, é bobeira, mas assim, a gente tava online. E a gente tinha uma professora que deu até aula de rádio pra gente, então... Ela super apoiou a ideia do podcast, e esse grupo é muito engraçado, porque, sei lá, desde o 2º, 3º período, todos os trabalhos eram nós 4. Pode colocar mais uma pessoa, beleza, entra no nosso grupo. Mas esse grupo foi um grupo que ficou fazendo trabalho junto à faculdade toda. Então a gente já se conhecia muito bem. Só de olhar um pro outro, a gente já sabia o que tava pensando. Sabe quando, sei lá, a gente tá no hall da faculdade. Vai ter um trabalho de tal coisa, posso fazer com vocês? Aí já olhava assim, meio que você já sabia se era sim ou não pelo olhar dos outros integrantes. Isso era muito engraçado. Aí nesse, a gente nunca... E aí é uma coisa que é uma má influência minha, assumo. Que a gente nunca ensaiou pra nenhum trabalho. Vamos apresentar. A gente meio que pegava o slide ali na hora, tipo assim, um fazia, a gente lia, dava tudo certo. Só que essa professora queria que a gente ensaiasse pra fazer a apresentação do TCC, então ela falou que não, a apresentação do TCC é um negócio muito importante, é o trabalho mais importante da faculdade de vocês, como é que vocês não vão ensaiar? E assim, ela não tava totalmente errada. Sim, verdade. Só que a gente é tão... Eu ia usar uma expressão que não pode. Mas a gente é tão diferente que a gente fez uma apresentação fake pra professora. Você acredita nisso? Sério, cara? A gente ensaiou o que a gente não ia fazer. A gente se deu o trabalho de fazer um slide que a gente não ia apresentar.
pra apresentar lá, falamos assim, ó, vamos ensaiar, ensaiamos, mostramos o slide, a gente vai fazer assim, 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 assim. A professora, não, vai ficar lindo, show de bola, parabéns, meninos, espero vocês. Chegou no belo dia, pô, apresentação. Aí a gente começou de câmera fechada, que não... A gente tinha, na verdade, teve TCC1, TCC2. TCC1 era um fundo preto e branco. E o nome do negócio era nada habitual. A gente botou um negócio preto e branco no fundo. Aí a professora, vocês podiam mudar o logo, acho que vocês podiam fazer diferente. A gente, não, beleza, vamos ajustar. Começou a apresentação, o mesmo logo no fundo. Aí a professora já olhou assim pra gente, porra, eu não pedi pra vocês mudarem. A gente, não, calma, professora. Aí do nada a gente fecha a câmera, começa uma apresentação diferente, a gente até botou uma voz da Alexa, se eu não me engano, do Netflix. Era um negócio muito aleatório, assim. E do nada a gente volta, a logo tá colorida, e a professora ficou olhando assim pra gente, tipo, porra, vocês não ensaiaram isso. O que vocês estão fazendo? Vocês são malucos? E acabou, deu tudo certo, a gente tirou 10, a professora no final ria pra caramba, assim. Então, ela, na hora de dar nota, ela, gente, tudo bem, eles me enganaram. Era uma apresentação diferente, mas ficou tão legal, parabéns, meninos 10. E a gente riu, mas assim, isso mostra como é que a gente... Eu não sei nem que eu tô contando a história, mas mostra como é que a gente... E aí, eu tava falando do Vitor. Mostra como é que a gente se entende e faz as coisas muito no instinto. E eu acho que o fora do jogo pode ser definido muito por isso também. O fora do jogo é muito do meu instinto. Não é muito, não foi, sei lá, 100% planejado, não foi algo 100% feito, estudado, mas assim, foi algo que eu falei assim, cara, eu tô com vontade de fazer isso, eu acho que isso daqui vai funcionar, e claro que ele foi mudando ao longo do tempo e a gente pode discorrer sobre isso. Mas ele surgiu de uma vontade minha de ter um podcast. É basicamente isso, basicamente. Eu fiquei 40 minutos falando, mas é basicamente isso. Antes de a gente discorrer um pouco sobre o podcast, que a gente quer falar muito sobre você pra até a gente pegar um caderninho e anotar algumas coisinhas suas. É verdade. Tem uma coisa pra te mostrar. Eu tenho até medo. Tem que te mostrar, porque eu te fiz uma pergunta, você não soube me responder. Você é meu primeiro vídeo, não mas acredito. A gente tem o seu primeiro vídeo na Atenção Vascaínos. A minha equipe super capacitada achou esse vídeo e a gente vai mostrar aqui, tá? Que dia é isso? Dá pra ver o dia depois? Tem como, claro. Ó. O bom é que a Atenção Vascaínos não dá copy. Pode. Só botar aqui, né? O Vanderlei mudou muito a equipe a partir dos 10, 15 minutos. Como eu já havia falado na live, eu achei o Vasco no primeiro até os 15 minutos muito preso, até em função de que os treinamentos mostrou que foram muito fortes, porque o time estava até a lapela, o microfone é a lapela. A gente fala que o jogador tá meio amarrado, o fio tá meio devagar. E é justamente pelos treinamentos que devem ter sido muito fortes nessa pré-temporada que eles tiveram aí na volta que vamos ter depois da Copa América. Então eu senti o time a partir dos 15 minutos que aí se soltou mais. Foi surpreendente a forma como que o Vanderlei fez, porque o Vanderlei botou, na verdade, o 4-3-3. Porque ele botou o Marquinhos, que surpreendeu muito, porque eu achava que o Marquinhos poderia... Marquinhos. Detalhe. Marquinhos, hein? Um detalhe que ninguém reparou. Vocês falaram do microfone. João Escorfano, não era nem JP na época. Não, isso daí é o de menos. O principal detalhe é o seguinte. Eu tô com a mesma blusa, você bobeia muito. Caraca! É mesmo. É a única blusa polo que eu tenho. Camisa. Vou te dar uma camisa de presente, meu amigo. Caraca. Vou mandar pra lá. Mostra que mesmo 6 anos depois ela continua servindo. E novinha, cara. Pô, esse tempo todo, se fosse uma blusa minha... 28 de março de 2019. Caraca, faz 6 anos. 28 de março de 2019. Se fosse minha, já tava toda russa já. Cheio de pelo. Então, a gente tem arquivo confidencial com JP. Obrigado aí, rapaziada, da produção Parabéns que achou. Parabéns, equipe. Gabriel. Que olha, vou te contar, boa. eu não lembrava disso, de verdade. Não tô sendo... Vanderlei Luxemburgo no Vasco, Marquinhos de armador. Cara, você vai me perguntar que jogo é esse, eu vou te falar que eu não lembro. Cara, eu também não. Não lembro, não, era um amistoso. Amistoso, mas... X, assim, não lembro de Atacante verdade. colombiano na lista para vestir a 9 do Vasco. Quem era? Não sei. Não veio. 2019 não veio, não. Ideia.
Colombiano? Não Enfim. faço ideia. É uma boa pergunta, diga-se de passagem. Rapaz. Mas, enfim, o nosso arquivo Obrigado, confidencial. rapaziada. Arquivo confidencial muito maneiro. Eu gostei de ver Gostou? isso. Gostou? Não, você vê que o início todo travado, assim. Até hoje é meio travado, mas assim, você vê que nessa época era mais, né? Pô, muito legal. Gostou? Pô, ele foi até anotar, amigo. Foi, até anotou aqui. Lembrar de comprar uma camisa pro JP. Cara, é que eu não tenho o hábito de sair de camisa polo. Eu também Eu não uso tenho. só em ocasiões especiais. também não Aqui, ó. tenho. Vim hoje aqui. Pô, Tá certo, bem tá bonitinho. certo. Tá certo. Pô, tá é certo, só tá ocasiões certo. especiais. Vou te falar, vou fazer uma pergunta. Você já me viu de camisa polo quantas vezes? Hoje. É isso. Hoje eu fugi completamente do meu uniforme, eu vim todo arrumado, pô. Deixa eu falar contigo. Agora falando mais do podcast, que Manda. a gente tá começando o podcast também. E a gente tá fazendo. Nosso foco no objetivo, o nosso foco no podcast é falar de empreendedorismo. E falar de empreendedorismo, claro que não é a gente vai falar e, não, vamos falar só de negócios e o assunto acabou, vai ser um negócio chato. Não, a gente quer humanizar a parada, né? A gente quer falar que, tipo assim, isso aqui é uma coisa que, cara, empreendedorismo é tudo. Seja do podcast, seja do negócio, seja da contabilidade, de tudo. Então, eu acredito que a gente tá... esse é o nosso foco. E você tem um podcast de futebol, tá? Mas você é vascaíno. Eu queria te perguntar sobre isso. Tem uma dificuldade? Você tem uma vontade de tirar essa imagem JP vascaíno? Ou não? Não, eu quero que todo mundo saiba que eu sou vascaíno, independente, porque isso te atrapalha pra chamar o convidado A, o convidado B? Tem alguma dificuldade disso? Vamos por partes. Claro. Não me ajuda. É inegável que não me ajuda, assim. Não é algo que, não, é um diferencial positivo. Não. Mas, ao mesmo tempo, não é que eu fiz pra desassociar essa imagem. Claro que era um dos planejamentos, era uma das ideias. Não vou mentir pra você, até que eu só falo a verdade aqui com vocês. Mas, assim, era uma das ideias, lógico. Era uma das coisas que... Até posicionamento de marca mesmo, de mostrar que, pô, eu consigo fazer mais coisas dentro desse universo. Mas não foi algo que foi 100% pensado pra isso, não. Foi muito mais uma vontade minha, claro que teve essa ideia, mas foi muito pra, pô, vou fazer uma parada diferente, vou ficar um pouco fora desse nicho, vou tentar expandir um pouco mais o nicho, vou tentar expandir um pouco mais a minha comunidade. Dito isso, me atrapalha? Não diria que atrapalha, mas é aquilo, não ajuda, assim. De vez em quando afasta um convidado, mas traz o outro mais pra perto, eu acho que no final das contas é empate. Qual foi a outra pergunta que você me fez? Eu já esqueci, confesso. Não, se é um interesse seu de desvincular essa imagem. De certa forma é assim, não é... não, eu tenho que desvincular porque é ruim para mim mais, mas Sim. assim, é aquela história de ampliar o nicho, mas assim, todo mundo sabe que eu torço pro Vasco. Sim. A pessoa quando chega ali, eu acho que ela já sabe, se ela tá vendo pela primeira vez, ela rapidamente descobre, mas assim, não é algo feito propositalmente pra isso, mas de certa forma tem essa finalidade também, entendeu? É porque se eu fosse fazer um podcast de Vasco, eu acho que eu ia ficar muito preso de novo no mesmo nicho que eu já tô ali. E aí eu acho que... Aí a gente tá falando de empreendedorismo. Eu acho que já tem gente que gosta de mim. Tem gente que não gosta de mim. Eu acho que... Não digo que todo mundo me conhece, eu não tenho essa pretensão, mas uma boa parcela já me conhece. Então, quando a gente pode alcançar um novo público, tentar fazer uma coisa diferente, até pra ficar legal, eu acho que não custa nada, assim. Eu poderia ter feito um nicho totalmente só de Vasco, falar só... Poderia. Talvez rendesse mais a curto prazo? Sim. Consideravelmente sim. Mas não ia ser algo que eu ia ter prazer de fazer, sabe? Porque eu já falava de Vasco no canal, saí e fui pra Vasco TV. Eu já falo de Vasco basicamente na Vasco TV o tempo todo. E falo muito de Vasco no podcast. Falar, se você chegar no podcast vai falar de Vasco. Não é nem que é chato, mas é repetitivo. Fica repetitivo, né? Eu queria testar coisas diferentes, eu não queria ter a obrigação. Sim. Pô, posso falar do Vasco? Claro que eu posso falar do Vasco. Não vou me furtar nunca em falar do Vasco, entrevistar alguém do Vasco. Mas assim, fazer apenas isso, eu acho que ia ser mais do mesmo. Eu tentei fazer algo diferente, eu tentei fazer algo que me agradasse um pouco mais. Mostrar que tem... JP não é só Vasco, né? Tem mais coisas pra apresentar. E mais do que mostrar, né, cara? Assim, é ter oportunidade que, assim, quando você começa a trabalhar com futebol, você começa a ter amigo em todos os clubes, você começa a conhecer gente em todos os clubes, até porque não é só jogador que troca de clube. De vez em quando é um cara que você conhece, é importante, sei lá, no marketing, ele troca de um lado pro outro.
próprio Flávio Dias? É. O próprio Flávio Dias. O quê? Flávio Dias já teve uma entrevista na própria Globo que ele falou, ele nasceu flamenguista e ele virou Vasco. É, verdade. O próprio Flávio Dias. A gente não falou isso na frente dele, porque senão ele ia fazer um escândalo aqui. Então, Solta, tipo assim- mas aí a gente calou a boca. Então, mas tipo assim, sei lá, você começa a conhecer as pessoas, você começa a ter amigos e, pô, eu queria ter um espaço muito no podcast pra receber pessoas que eu gosto. Claro que conhecer novas pessoas é super maneiro, é uma oportunidade incrível, porque todo mundo que vai lá eu aprendo alguma coisa. E parece aquele clichêzaço, mas não. E você aprende alguma coisa nem que seja negativa, tipo assim, caraca, não quero fazer isso, porque isso aqui é chato. Porra, você aprendeu alguma coisa. Nem é positivo pra mim, mas tô chamando o cara de chato, de certa forma. Mas, assim, eu queria poder receber meus amigos trabalharem em outros clubes pra contar histórias de outros clubes, até mesmo pessoas e amigos que eu fiz no Vasco, sei lá, por exemplo, um exemplo muito bacana. O Melo, preparador físico. O Melo, preparador físico, já trabalhou em sei lá quantos clubes no Brasil. Eu poderia levar ele, ter um podcast de Vasco, levar ele pra falar só do Vasco? Pô, poderia. Mas o cara já trabalhou no Real Madrid. Pois é. E aí eu não ia perguntar da história dele no Real Madrid porque meu público, a minha audiência é baseada num só assunto. É. Não ia ser tão Faz maneiro. sentido, né? Não, assim, não ia ser tão maneiro. Não tô nem pensando pelo lado do sentido, tô pensando pelo lado do maneiro. Entendi. Talvez até faça sentido pro público dele, mas pra ele... Não ia verdade. ser maneiro, tá ligado? Tipo Sim. assim, que eu ia estar perdendo a oportunidade de falar de outras paradas, de descobrir coisas novas, porque eu tô muito preso dentro de uma caixa. E não é que eu tô falando mal, não é que eu tô falando que não deve existir podcast do clube. Claro, deve existir a pessoa falar só daquilo, daquele nicho. Mas assim, era algo que não me agradava na época e não me agrada muito hoje. Escolhas. Não tô falando nem que é certo nem que é errado. Mas o Fora do Jogo nasceu pra ser até um pouco do JP Fora do Jogo, assim. Legal. Legal. Eu queria fazer diferente. A gente viu ali, que há 6 anos atrás, a sua primeira aparição, né? Foi entrevistando o Bismarck. Craque Bismarck. Mas eu quero saber do JP. Qual foi, assim, o entrevistador, assim, a melhor entrevista que você fez, assim? Qual foi a pessoa que te marcou, que você entrevistou? Muitas. No canal Atenção Vascaínos tem um nome que é óbvio. E é inegável, Roberto Dinamite. É, eu imaginei Óbvio. que você falou. É uma coisa que é inacreditável até. Eu falo e sacaneio o Flávio muito com isso, como é que eles são inconsequentes. Porque em algum momento eles acharam uma boa ideia deixar um jovem de 20 anos ficar trocando ideia com o Roberto. Tem um programa com o Roberto Dinamite. Porra, achei maneiro. Mas, contudo, entretanto, porém, assim, era uma grande responsabilidade. Infelizmente, o YouTube acabou deletando alguns vídeos. Me aproximou muito do Roberto na época. O Roberto já era quadro do canal, já fazia parte lá. Mas, assim, ter tido essa oportunidade, se eu não me engano, não chegou a ter 10 episódios por conta da pandemia e tudo mais. Mas, assim, foi algo que a pandemia me tirou muito, essa oportunidade de ter um quadro fixo e duradouro com o Roberto. Sei lá. Talvez se não tivesse tido a pandemia, aí a gente vai entrar muito no sino, talvez. Mas, assim... Era um quadro pra ter durado no mínimo um ano. A gente ter feito 10, 20, 30, 40, 50 episódios, que seja. Mas toda oportunidade que eu tive de estar ao lado do Roberto, de entrevistá-lo na casa dele, é algo que eu vou guardar pra sempre, é algo que ninguém vai me tirar. Porque se tiver um vídeo lá, eu tenho um videozinho guardado, tem o link, ele existe. Um videozinho já mostra que teve, que rolou, e que foi muito maneiro, cara. Não tem muita palavra, assim. No canal Atenção Vascaínos, sem dúvida nenhuma, é Roberto Dinamite. Ponto. É verdade. Roberto Dinamite marcou muita gente, né? E não fala de jogo. Fora do jogo, cara, vocês me complicam com essa pergunta que eu já passei, Claro. dos 200, assim, é sei, sempre uma grosseria, que eu sempre esqueço de alguém, aí depois eu sempre falo assim, nossa, mas aquele, eu vou ouvir depois, eu falo assim, nossa, esse episódio foi muito Então, mais legal. Não vou te comprometer, não. Não, posso falar, mas assim, vai ter, essa resposta vai mudar semana que vem, sei lá. Mas teve alguém que você tremeu? Tipo assim, caraca, mano, vou falar com essa pessoa. Não. Cara, depois- Mas aí, que responsabilidade. Cara, Não, porque que depois de um, cara, depois de um Galáctico. tempo, não é nem, de verdade, eu não tô mexendo, eu não tô achando Não, que eu a sou gente sabe bom, que não. mas assim, depois de um tempo, Sim. não é que é tudo a mesma coisa, mas... Sim. Vou te falar, um cara que eu não cheguei a tremer, não, mas assim, que eu achei que era uma responsabilidade, que era um negócio muito diferente. Pouca gente tinha tido oportunidade de fazer. Eu sempre cito ele em todas as entrevistas, eu acho que foi um dos caras que, pô, meio que mudou um pouco a história do Fora do Jogo, mudou um pouco a história do JP como jornalista, porque talvez tenha sido o corte que chegou mais longe no mundo. Outro dia eu vi esse corte legendado em turco. Ah, eu sei qual é. Sei qual é. Eu vi minha cara lá, um monte de turco falando... Foi, eu vendo foi. lá minha cara, olhando, tipo assim, porra, o que esses caras estão escrevendo embaixo? Será que eles traduziram essa porra certo? O Anderson Talisca, jogou no Besiktas, que tá hoje no time do Cristiano Ronaldo, jogou no Bahia aqui no Brasil. Uhum. É um cara, talvez, a nível nacional,
não seja o cara mais reconhecido, mas assim, por ser um cara que tá tanto tempo no futebol internacional, por ser um cara que tem uma história tão maneira construída fora do Brasil, não digo que eu cheguei a tremer, mas foi uma entrevista difícil de conseguir, assim. Pô, quem me ajudou muito, inclusive, eu tenho que muito agradecer, porque foi um dos dias mais legais, assim, no Fora do Jogo, é o Jason, que é o empresário musical do Talisca. Eu consegui essa entrevista, não foi pelo lado do esporte, foi pelo lado da música. Empresário musical. Sim, porque ele é cantor, ele canta rap, não é pilha não. É sério? Ele leva, tipo assim, sério, ele faz show, ele lança, ele tem um estúdio na casa dele pra gravar, eu achava que era pro hobby, e foi até uma coisa que foi muito bacana contar esse bastidor, porque ele, além do Talisca, ele usa o nome Spark pro lado musical dele. E ele achou que era uma entrevista só pro lado do Spark. Quando ele chegou lá, viu que era um negócio de futebol, ele não ficou receoso, mas assim, ele ficou tipo, pô, mas eu vim falar de música. E a gente falou pra caramba de música. Eu acho que isso foi muito maneiro. Porque mostrou o cara fora do jogo totalmente. Mostrou o cara fora da atividade principal dele. E ele leva aquilo muito a sério. É um negócio que ele faz, não é por hobby. Não é hobby, Não, ele tá levando a sério ele mesmo. literalmente quer ser músico, assim. Ele pensa em parar de jogar pra seguir carreira artística. E é algo que eu não tinha dimensão. Que eu fiz a mesma cara que vocês. Pô, o Talisca canta rap. Eu falei, deve ser igual o Gabigol. Assim, com todo respeito. Me vê na Ele cabeça canta dele. rap, mas porra, ele joga bola. Não. O cara é tipo assim, cantor de rap. Ele é um rapper. Ele escreve, ele canta, ele interpreta, ele faz feat com um cantor famoso, ele tem uma gravadora. O cara realmente levou aquilo pro lado do business da história. E foi muito maneiro ter essa oportunidade. Então, toda vez que me perguntar, quem foi o cara mais legal? Ele foi um dos mais legais. Era uma entrevista muito difícil, até pela agenda do cara. Ele mora fora do Brasil. Ele não me conhecia. E, pô, ele foi lá de peito aberto. Foi, acho, numa sexta ou numa quinta. Era num dia que era, se bobear, muito véspera de feriado. E ele foi lá animadão já, tipo, da parte da tarde, tipo, 5, 6 horas. Ficou lá conversando, me deu todo o tempo que precisava. Então foi muito maneiro. É uma entrevista que eu sou muito grato de ter feito. Claro, tem outras maravilhosas. Tem outras entrevistas que eu gosto muito. Mas essa é um pouco da realização do João Pedro fora do jogo. Porque não era um cara que tinha prioritariamente a ver com o Vasco, não era um cara que... Ele até descobriu que ele jogou no Vasco durante a entrevista quando ele era criança, mas assim, não era um cara identificado com o Vasco e era um cara que confiou no meu trabalho, mesmo sem me conhecer, e falou, não, vou lá, vai ser maneiro. Então, muito obrigado ao Jason, que é fenômeno e resolveu essa parada pra mim, que foi muito maneiro. Como conversamos, nosso Pois podcast é de empreendedorismo. Então eu queria falar um pouco com você sobre a parte de empreendedor do podcast, do seu podcast. Começou a ficar difícil, né? Não, pô. Não, mas eu acho que talvez não seja você que mexa nessas coisas, tá? Eu realmente não sei. Mas se tem alguma... Você participa dessa questão de estratégia, dessa questão de... quando você tá fazendo o episódio, você... você já faz alguma pergunta pensando no corte, na parte que você... da métrica do YouTube, etc. Você participa dessa questão do seu canal. Como é que é essa questão JP Empreendedor Podcast? Como é que é essa relação? É até horrível o que eu vou falar agora. Porque não Pode ser totalmente sincero. Não siga o meu exemplo, assim. Eu sou horrível com esse negócio de métrica, cara. Eu não sou... É até horrível, porque você tá perguntando pro lado do empreendedor, tem muitos empreendedores me ouvindo, tem muita gente que quer empreender ouvindo também. Não é minha praia. Eu não sou o cara que, pô, sento lá... Não é nem que eu... É um pouco de não sei, mas é muito de... Não tenho muita paciência pro lado... Sim. Desses analíticos e tudo mais. O Vitor me entrega um pouco mais mastigado, ele Sim. olha, ele conhece todos os... E aí é muito bom ter um cara que trabalha contigo desde sempre, sei lá. O Vitor tem no mínimo 6 anos. 6 não, 7 anos que eu conheço. Eu entrei na faculdade antes de 2019, eu entrei na faculdade em 2018. O Vitor foi meu primeiro amigo na faculdade. Então assim, a gente fez todos os trabalhos da faculdade juntos, sem exceção. Do primeiro ao último, o grupo ia mudando, mas estava sempre eu e o Vitor. Então o Vitor já me conhece muito bem e a gente brinca até um pouco que a gente é um pouco yin e yang. Enquanto eu sou completamente caótico, Sim. desse jeito que vocês estão vendo, falo, não sei o quê. O Vitor é um cara calmo, ele escuta, ele pensa. Então, claro que o estratégico tem muito do meu dedo, da minha opinião. Sim. Diria que não é 100% eu, mas assim, acaba que a decisão final é minha. E eu vou muito no feeling. Claro que quanto mais você estuda, mais você faz, mais você pensa, o estratégico fica mais fácil, de toda forma. Acredito que pra todo mundo é assim, todo mundo tem, dependente do nicho do negócio, eu acho que experimentar é muito importante, estar ali fazendo é fundamental. Mas se você me perguntar, pô, vocês têm uma reunião de analíticos semanal? Não. Não. Porque, cara, assim, a minha estratégia não vai ser baseada só nos números. Sim. E aí eu acho que é algo muito difícil de explicar, porque
Não é uma decisão muito racional até. Porque eu acho que o podcast acaba tendo uma fórmula independente, assim, todos os podcasts. Você me perguntou, você faz pergunta pensando no corte? Essa é uma coisa que eu ia perguntar pra você. Não vou te falar que nunca de forma fiz. mais veemente. Não vou te falar que eu nunca fiz. Mas vou te falar o seguinte, todo podcast eu fiz uma pergunta pensando no corte, não foi aquela pergunta, sei lá, 90% das vezes. Tô chutando uma... Mas assim, não é sempre ter aquela pergunta, isso eu posso te afirmar com toda certeza. Não é sempre aquela pergunta que eu falo, vou entrevistar o Orlando, vou perguntar um negócio, eu tenho certeza que vai dar um corte maneiro. Normalmente eu posso... Vou fazer essa pergunta, é claro, vou pensar nisso. Você vai com os assuntos mais importantes na sua pauta, mas nem sempre o que você acha que vai render ou te rende. Seja porque esse cara já deu uma entrevista antes em algum lugar e falou sobre aquilo, seja porque aquele cara naquele dia tá de mau humor e não quer falar sobre aquilo, ou seja porque naquele dia aquele cara que você achou que ia dar uma resposta muito maneira sobre o assunto A, na hora que você perguntou do Z só por perguntar, o público adorou saber e fez. Quer um exemplo? Fora do jogo e o vídeo mais assistido dele. Que é algo que você vai falar que eu sou maluco, e sim, eu sou maluco. Porque eu realmente não explorei aquele assunto, porque na hora não era relevante. O Fora do Jogo tem o vídeo mais assistido, já deu mais de 1 milhão. Na minha For You do TikTok aparece toda hora, inclusive isso é ótimo. As pessoas copiam seu conteúdo, não dão créditos, é sempre uma maravilha. É o Tadeu Mello, o ator que fez até um pedaço da... Não lembro o nome do programa do Didi que ele fez, mas ele fez uma dessas formações. E ele é o dublador do Cid da Era do Gelo. E ele foi lá como diretor do filme que ele tava lançando na época. Agora, eu vou ficar devendo o nome do filme, mas eu acho que era Os Suburbanos 2. Acho, não posso afirmar. Se eu estiver errado, por favor, me perdoem. Ele foi lá muito mais pra divulgar o filme que ele tava fazendo do que falar só da carreira dele. Claro que a gente falou da carreira dele. E por alguma razão a gente lembrou. E aí foi algo muito da infância, tipo assim, pô, você fez um personagem que marcou muito a minha infância, pá. E ele imitou o Cid. E foi um negócio de, sei lá, 5 minutos, 3 minutos. E te deu 1 milhão de views. Não, mas irmão, Que doideira. tenta entender, tipo assim, eu fui lá pra ele divulgar o filme, a gente falou muito do filme, falou claro da carreira dele, mas eu juro por tudo que é mais sagrado nesse mundo, eu jamais, boto minhas 2 mãos no fogo, jamais imaginei que ele imitando o Cid da Era do Gelo 2, 3, 5 minutos, seja 10 minutos. Não sei quanto tempo tem o corte, mas assim, aquele curto espaço de tempo, que não foi algo... Não durou 1 hora da entrevista. Foi pontual e a gente seguiu o próximo assunto. Eu jamais imaginei que aquilo fosse render 1 milhão de views. E é muito doido ter um vídeo que viraliza do nada. Porque um dia o seu canal tá lá. Você tá lá no YouTube Studio. Pra quem não sabe, o YouTube tem uma plataforma que é o YouTube Studio. Você olha, vê as métricas do canal do seu dia. Eu diariamente tenho esse hábito. Isso é uma coisa que eu tenho esse hábito. Você perguntou se eu olho as métricas. Eu vou lá todo dia, atualizo só pra ver como é que tá o canal. E, claro, certificar que o canal não foi hackeado, nem nada do tipo. Um dia, sei lá, o canal tem... Não era 100 inscritos. Era bem mais, mas assim... O canal tem 100 inscritos. Do nada, tu acorda, ele tem 1000. Tipo assim, de madrugada. Você dormiu e acordou, o negócio tá bombando. E tá bombando. E aí você começa a fazer conta. Pô, ele pegou, sei lá, 20 mil views. Mas vai estagnar. Aí você atualiza depois de novo, que se você é curioso. Pô, mas não estagnou não. Ele já tá com, sei lá, 100 mil. Sim. Aí tu vê ele tá crescendo. E os dias vão passando. Aí você começa a fazer conta. Fala assim... Pô, mas falta só 100 mil views pra 1 milhão, né? Dá pra chegar. Aí você começa a sonhar com isso. Você começa a pensar nisso. E é inegável que a gente, porra, queria chegar no 1 milhão. Mas, repito, não foi algo... Pensado. Não Foi um foi. improviso mesmo. Então, por isso eu te falo, de vez em quando, a pergunta que você acha que você vai estourar a boca do balão... Estourar a boca do balão, foi... Isso aí é da década de 80, 70, 80. Mas, tipo assim, o negócio você acha, pô, vou arrebentar com isso aqui, de vez em quando, flopa. E de vez em quando o negócio, se você não dá nada, que você nem dá foco, vira. E vou te falar, foi um corte tão aleatório, assim, do jeito bom, que não era o corte principal da entrevista. Não era o corte que ia subir primeiro. Não era o corte que a gente deu mais atenção. Não era o corte que a gente pensou num título diferente. E digo mais. E agora talvez eu choque toda a sociedade. Não era um corte nem que ia subir no nosso canal do YouTube. Ele subiu porque algum outro vídeo não encaixou, não ficou com a minutagem legal. Tinha aquele, a gente falou assim... E aí o Vitor. Méritos pro Vitor, porque o Vitor corta. O Vitor que organiza mais essa agenda do que eu. Normalmente eu penso... Quando eu tô mais inspirado, eu penso num título, numa capa diferente, mas assim... O Vitor faz isso muito bem, eu deixo a cargo dele. O Vitor subiu até ele. Ele que fazia a agenda, subiu até ele corte. E do nada, o corte estourou. Entendi. É muito doido. Assim. E aí, qual foi a minha estratégia? Foi ficar só nisso? Não, voltei a fazer o que eu tava fazendo. Voltei a falar do que eu gostava de falar. E aí que parece loucura.
que aí eu tava falando que os empreendedores talvez não gostassem muito do que eu ia falar. A curto prazo, eu tenho certeza que eu poderia bater em alguns assuntos, levar certas pessoas, fazer de tal forma que a curto prazo me rendesse um resultado espetacular, maravilhoso, e eu ficaria muito feliz, talvez entrasse mais dinheiro, chamasse mais patrocinadores e beleza. Mas por outro lado, eu costumo falar que o fora do jogo é como se eu estivesse construindo uma casa. Entendi. Não adianta nada eu construir uma casa que não tem uma fundação boa, que não tem um teto maneiro, que não tem uma parede que segure, porque a curto prazo vai ser mais legal. Eu tô levando fora do jogo, e aí o fora do jogo tem muito do meu eu, tem muito do João, do JP, chama do jeito que quiser, que é o seguinte, eu poderia lucrar rápido ou querer fazer igual a maioria dos podcasts fazem. E aí não é uma crítica, é apenas uma questão de como é que a gente enxerga isso daqui. De querer polemizar tudo, de querer cortar algo que não é desse jeito, de querer levar uma frase que... Tirar uma frase de contexto. O que acontece, é natural. Já aconteceu com a gente, eu não tô falando que a gente é perfeito, que a gente é imune, que a gente não faz isso. Não é isso, mas assim... As pessoas gostam muito do meu podcast e acabam falando muito pros amigos, que elas falam que é um podcast que não tem tanta polêmica, que é um podcast ele vai lá falar da família. Porque eu gosto de ouvir do cara fora do jogo. Se o João Lucas fosse lá, quem é o João Lucas fora do jogo? É a primeira pergunta do podcast. Eu tenho boa tarde aí, vocês conhecem, vocês já foram ver. Sim. Então, assim, eu poderia tentar render assuntos que muita gente quer tentar render pra curto prazo, bombar aquilo dali... Mas não é meu, eu não sei fazer isso. Eu não sei, e aí eu não acho nem que seja sacanagem, não acho que seja mau caratismo, mas assim, não é meu. Eu não sei fazer esse tipo de conteúdo e não sei nem tentar fazer, porque assim, eu acho que vai ficar forçado, eu acho que vai ficar chato. Então quando eu digo que o Fora do Jogo é uma fundação a longo prazo, é porque a longo prazo eu quero que todo mundo que vá lá, e aí acontece, sei lá, também não tem uma porcentagem exata, mas arrisco a dizer que uns 80%, 90%, ou as pessoas voltam, ou elas me ajudam a chegar a novas pessoas. Se eu ligar hoje pra, sei lá, metade, no mínimo, da lista de contatos de pessoas que já foram lá e falar assim, poxa, tô tentando levar fulano pro meu podcast, você poderia recomendar pra essa pessoa? Talvez a pessoa não faça com o maior ímpeto do mundo, mas assim, ninguém fala não vou te ajudar. E eu acho isso muito legal, as pessoas confiam no meu trabalho, é difícil, é um caminho mais longo, é um caminho mais chato, é um caminho que dá muito mais vontade de desistir, mas é um caminho que me faz deitar à noite e falar assim, eu tô indo fazer o que eu acredito. Eu tô indo fazer do meu jeito. Talvez financeiramente seja a pior ideia possível. Porque é um caminho que demora muito mais pra fazer virar e você depende muito mais da boa vontade do público de comprar o teu barulho, até da galera que corta e divulga teu podcast. É raro o corte tem, porque assim, não é muito interessante até pro cara que vai monetizar com conteúdo alheio. Mas é algo que eu me sinto, maneiro de estar fazendo. Eu acho que é super legal. Eu gostaria de assistir aquilo dali do jeito que eu faço. E é óbvio que, né, eu tô fazendo. Mas assim, eu não me sentiria confortável de tá fazendo ou igual a todo mundo ou tá fazendo de um jeito que eu não gosto. Pegou a ideia ou não? Peguei, pô. Foi muita loucura o que eu falei agora? Pô, e vou ser sincero com você. Foi muito anárquico que eu falei. E vou ser sincero com você. Se a gente quisesse fazer algo pra viralizar, a gente não estaria fazendo um podcast de empreendimento. Entendeu? A gente tá falando do nosso nicho e a gente tá falando pra tentar fazer uma parada que é humanizar uma parada que hoje as pessoas veem como um bicho de sete cabeças ou uma parada muito empresarial e tal. Não, todo mundo é gente como a gente. O empresário às vezes a gente pode chegar pro empresário e falar, empresário, quem é você fora do jogo? Entendeu? Então eu acho que é uma questão legal da gente até fazer esse comparativo. Entendeu? Que eu acho que é o ideal. Cara, eu tenho uma visão muito doida sobre empreendedorismo, que eu acho que todo brasileiro é um pouco empreendedor. Pode ser um papo mega clichê, mas assim, todo mundo é um pouco empreendedor. Porque todo mundo conhece alguém que, sei lá, claro, tem os grandes empreendimentos, as grandes empresas, as pessoas que fazem grandes coisas, mas todo mundo conhece um vizinho que vende um bolo, um vizinho que, sei lá, faz um lanche, um vizinho que vende... Tu não conhece? Sim. Todo mundo conhece. Um parente, um amigo de um amigo, ou já viu, ou conhece uma história... Então, assim, todo mundo tem um contato com o empreendedorismo. Quando fala a palavra empreendedorismo, bonito, né? Todo mundo acha que é um negócio de uma mega corporação, todo mundo de terno e gravata, sentado no topo de um prédio com uma vista bonita. Mas eu acho que o empreendedorismo é o dia a dia, assim. Sim. E a visão do empreendedor, e é uma discussão que eu tenho muito comigo mesmo, é uma coisa muito difícil, cara. Porque assim, eu não me considero o melhor empreendedor do mundo. Eu não me considero um empreendedor perfeito. Longe disso. Longe disso. Mas assim, você ter a vontade de empreender é algo que eu acho que todo mundo tem, de certa forma. Todo mundo, seja por razão financeira ou seja por sonho, todo mundo
Pô, quer fazer um a mais ou quer ter uma independência, quer fazer o seu horário, quer fazer do seu jeito. Então eu acho muito maneira a iniciativa de vocês. E essa questão de parabéns, que assim, desmistificar um pouco isso é muito importante. Uma dica, que aí vocês nem me pediram, mas que eu posso dar. Com certeza. Sempre será bem-vindo. Sempre. Não, é me cercar de pessoas boas. Sim. Por isso nós convidamos você. E aí eu vou levantar aquela bola. Eu, como por exemplo, estou cercado do Grupo Viriato em muitas coisas. Inclusive no Fora do Jogo. Pega esse corte Não, aí. no Fora do Jogo também, mas assim, eu digo até pra organizar o Fora do Jogo, o Sim, Grupo Viriato, sim, pô, sim. tava lá comigo. Você tem uma galera que você confia, uma galera que te ajuda, e não só te ajuda dentro, mas assim, te ajuda organizando algumas coisas de fora, é super importante e é até um certificado, talvez, de longevidade, uma chance de ter uma longevidade maior. Então, parabéns aí, obrigado ao Grupo Viriato pela moral. O Pix é o CPF, tá, querido? E mandem um comprovante de pagamento pra mim, porque sou eu que emito nota fiscal pra ele, tá? Vou jogar só na chave aleatória agora, amigo. Mande essa nota fiscal pra mim aí. Ô, JP, vem cá. Como é que você enxerga o futuro dos podcasts no Brasil? Cara, como é que eu enxergo? É difícil explicar isso, mas assim, eu acho que como todo negócio um pouco mais geral, um pouco mais na moda, não são todos que vão se manter, não são todos que vão se estabelecer. E acho que o nicho do podcast vai mudar muito ao longo do tempo. Eu acho que a gente vai ter cada vez mais podcast de debate, podcast de troca de ideia, do que podcast de entrevista. Esse modelo que você precisa levar uma pessoa, receber alguém, para trocar uma ideia, gerar um corte, eu acho que já é um modelo fadado ao fracasso, porque a maioria das pessoas está tentando isso. Quem já está estabelecido no mercado está muito estabelecido e é difícil você ser um cara novo fazendo o que todo mundo está fazendo. Eu acho que é muito por aí. Inclusive, o Fora do Jogo, e aí vou dar um spoiler, e a galera do corte adora, o Fora do Jogo, a tendência é que pro Campeonato Brasileiro a gente tem uma mudada até um pouco no foco. Não é que Fora do Jogo vai deixar de ser um podcast, mas a gente percebeu que ser só um podcast é ficar dentro de uma caixinha que a gente não queria mais ficar. Certo. Então a gente tá preparando novos quadros, a gente tá preparando novas coisas, que claro, as entrevistas vão continuar acontecendo, óbvio, que é o que eu talvez mais gosto de fazer hoje em dia. Mas não vai ser só isso, eu não vou ficar preso só nisso, porque você ficar preso à dependência de ter uma pessoa que sai de casa pra te emprestar um tempo, pra você ouvir, não é todo dia, não é toda hora. E o principal, é muito difícil hoje você ter um convidado inédito. O podcast popularizou tanto que você consegue dividir os convidados em prateleiras, e todas as prateleiras, seja do topo, do cara que é o mais brabo do mundo naquilo que faz, ao cara que era o quarto reserva do Gandula, todo mundo tem um nicho pra dar uma entrevista, todo mundo aparece em algum lugar, e é difícil você extrair uma aspa nova de um cara que já foi em 8 podcasts, deu 8 entrevistas diferentes e falou sobre o mesmo assunto 8 vezes. Então, assim, você acha que o podcast desse jeito vai continuar? Acho. Mas só pra quem já é muito estabelecido no mercado, pra quem já tá muito pronto e pra quem já tem uma comunidade muito ativa. Mas eu acho que, assim, os podcasts vão continuar existindo e a troca de ideia vai ser muito importante. Eu acho esse modelo, não, vamos entrevistar alguém porque a gente vai extrair algo novo. Eu acho que mesmo que você consiga uma entrevista inédita, consiga uma aspa nova, você se estabelecer é muito difícil porque os convidados estão escassos. Mas acho que é algo que vai continuar acontecendo, mas não é algo que eu vejo como sustentável a longo prazo. Então, na sua visão, um podcast, na verdade, ele vai começar a se descentralizar de um podcast simples e vai se tornar um canal no qual terão vários quadros, Seria isso? Ou vai virar uma coisa só de troca de ideia. Você vai ter um elenco fixo e vai ficar trocando ideia e as pessoas vão querer assistir aquele debate, aquele jeito de fazer. Porque eu acho que tem espaço para todo mundo, eu acho que a internet permitiu que muita gente fizesse conteúdo, e acho que tem conteúdo bom, tem conteúdo mediano, tem conteúdo ruim. Assim como tudo na vida. Tem advogado bom, advogado médio, advogado ruim, tem médico bom, médico... Pegou a ideia? Sim, tem bolo bom, bolo médio, bolo ruim. Então, tem pra todos os gostos. Tem público pra todo mundo, Tem né? público pra todo mundo, tem coisa pra todo mundo. Mas assim, eu acho que a gente, e aí eu falo a gente como criador de conteúdo, eu acho que a gente tá muito preso numa coisa que tá todo mundo fazendo. E você vai me perguntar, mas qual é a próxima parada? Não sei, se eu soubesse eu já tava aqui nadando de braçada na frente. Mas assim, ainda não sei. Tô tentando descobrir, mas acho que a gente vai ver mais troca de ideia, a gente vai ver mais conteúdo dinâmico. E acho que o mundo deveria migrar, e é um sonho talvez um pouco utópico, que eu acho que hoje a gente tá muito preso naquela cultura do short videos, aquelas coisas mais do TikTok, aquelas coisas mais do Reels, aquelas coisas até mais do YouTube Shorts.
que é você ficar com o dedo assim pra cima e ficar vendo vários conteúdos rapidinhos e eu acho isso super legal, pô, adoro. Perco horas do meu dia vendo TikTok, acho maneiríssimo. Mas acho que a longo prazo isso não vai ser muito sustentável também. Eu acho que a gente, em algum momento, e posso estar falando aqui a maior besteira do mundo, mas a gente vai ver o retorno dos grandes YouTubers. Ou dos grandes criadores de conteúdo. Esses jovens, essas pessoas mais novas que consomem conteúdos curtos, em algum momento, imagino eu, ou espero eu, elas vão querer ver um vídeo maior, um vídeo mais bem produzido. E quem ficar nessa mesmice de só vou fazer dancinha, só vou fazer uma trend, só vou fazer isso, vai acabar ficando ofuscado pela pessoa que fazia trend, fazia dancinha, mas soube evoluir o conteúdo, e aí tô sendo muito genérico, mas assim, que soube evoluir o conteúdo pra algo mais bem trabalhado, pra algo mais bem roteirizado, pra algo diferente. Eu até vi agora ter uma tendência de conteúdos lo-fi, que é aqueles conteúdos que você roteiriza, que você faz, mas que parece que é um pouco de improviso. Tô explicando muito genericamente. Eu acho que isso pode ser um caminho. Mas acho que as pessoas, até pela evolução tecnológica da parada, as pessoas estão cada vez querendo ver mais qualidade. Assim, a pessoa vai querer ver um conteúdo em 8K, câmera lenta, não sei o quê. Claro que vai, porque as pessoas se seduzem por isso, assim, os estímulos são muito maneiros. Ah, não, eu vou fazer só um conteúdo dançando. Eu tô falando dançando, não é sendo pejorativo, não. Sim, entendi. Mas até porque você é pai, você se acompanha, assim. Vou fazer um conteúdo bobinho de dublagem, que eu pego a câmera assim e faço... Cara, pode dar certo, você pode viralizar, as pessoas podem adorar aquilo, mas assim, vai entrar um pouco na linha do podcast, tá todo mundo tentando fazer a mesma coisa do mesmo jeito, então eu acho que em algum momento a gente vai ter essa transição de novo pra vídeos mais longos e coisas mais bem produzidas. Eu acho que esse é um caminho interessante. Até porque o público também ele vai amadurecendo também, né? Então ele vai querer buscar coisas novas, né? Vai querer entender o que acontece no cotidiano, o que vai para buscar informação, buscar conhecimento. Você não acha que... Eu não sou muito esperançoso assim não, Orlandinho, de buscar conhecimento. Eu acho que não é isso muito não, mas assim, eu acho que é mais ter uma coisa um pouquinho mais longa. Por exemplo, uma coisa que eu reparo e que eu acho muito de nicho, antigamente tinha muito conteúdo de dança. Pô, as pessoas fazem conteúdo de dança até hoje, claro que rende. Mas tem muita gente que fazia conteúdo de dança que passou a fazer conteúdo de arrume-se comigo pro meu dia de trabalho, ou arrume-se comigo pra ir lanchar, verdade, ou vamos lanchar num lugar novo. Que são coisas mais ou menos roteirizadas, mais ou menos mais organizadas, e já chama atenção, já vira um negócio mais pautado mesmo. Então eu acho que esse pode ser um caminho interessante, e já são vídeos mais longos. Eu não acho que a gente vai ter a era de novo de, vídeo... Você pegou essa época, eu acho que você tem uma... Você regula mais a idade comigo. Você tem 25, eu tenho 26. pô. Então... Tu pegou a época de youtuber que fazia vídeo de 40 minutos, vídeo de 1 hora, vlog? Exato, o vlog. Eu ia falar exatamente isso, do vlog. O vlog, eu acho que o momento vai voltar. Mas eu não acho que vai ser aquele vlog de Não, vai 30 ser igual. minutos. Vai ser um vlog de 3, que ainda continua sendo short, mas assim, não vai ser rápido, vai ser... Que não seja de 3, seja de 10 minutos. Que antigamente era de 30. Tente corte isso pra 1/3, mas assim, já vai ser um vídeo mais longo, já vai ser mais bem produzido. Eu acho também que o vlog vai voltar, até porque se você for parar pra pensar, tudo isso que é picotado, arrume-se comigo. Sim, é um dançando. vlog. É um vlog, só que Cortado. parece que você tá vendo um quadro de... Exato. Você tá vendo um pedaço do dia da pessoa. Se ela quiser fazer um vlog, ela só junta todos esses vídeos num só e, Exato. porra, tem o vlog. Exato. Então, eu acho que vai voltar essa era... Não sei se do vlog exatamente, mas vai voltar a era de um vídeo mais bem produzido. A gente tem visto muito isso aqui no Brasil, sei lá, Aqueles Caras. Já é algo mais bem produzido, já é algo mais longo, já é algo mais de entretenimento. Eu acho que a gente vai ter, claro, conteúdo curto sempre, mas eu acho que a gente vai cada vez mais bater em conteúdo premium. Conteúdo que o cara pensou pra fazer, conteúdo que você não vai assistir toda hora, mas talvez você assista todo dia ou assista uma vez por semana, mas você assista algo mais bem produzido, mais bem elaborado. E é difícil fazer isso com esporte. Por isso eu tô pensando tanto no Fora do Jogo. Porque, assim, eu tô até dividindo uma dor como empreendedor, porque, assim, com esporte você depende muito de terceiros, né? Sim. Você Verdade. depende muito do que tá acontecendo. Você não consegue se planejar muito. Não. Essa semana eu vou falar disso daqui, porque na semana que vem... Não. Porra, eu tô falando disso daqui essa semana, mas semana que vem acontece o negócio. Você tem que inverter e tudo que você planejou, tudo que você desenhou, vai por água abaixo. Você tem que readaptar, reaproveitar. Quer um exemplo? Estão falando que o Neymar vai voltar pro Santos. Imagina que eu fiz um conteúdo baseado na Liga da Arábia Saudita. Aí não, daqui a 2 semanas eu solto. Mas se o Neymar voltou pro Santos agora, todo aquele conteúdo que eu fiz, morreu. Vai pra lixeira. Eu tenho que fazer de novo. Então, assim, é fácil planejar? Claro que a ideia é você ter a outra. Mas é difícil você planejar quando você não depende só de você, Pô, sabe? vou te dar uma... Você falou isso agora, eu vou te falar uma coisa que aconteceu semana passada.
semana passada, você falou muito questão de produzir conteúdo com mais qualidade, etc. A gente tenta isso muito no Grupo Viriato, porque o nosso nicho é muito difícil. Sim. É um nicho muito complicado de você produzir conteúdo. E a gente pensa a questão de viralizar, etc, tal, mas a gente se importa muito mais com a qualidade ou com o que a gente está entregando, seja longo, seja pequeno, seja curto, seja shorts. Mas você falou agora a questão de se você... essa rapidez. Semana passada, a nossa equipe de audiovisual foi lá no centro fazer um vídeo, né? E tinha acabado de estourar o negócio do Pix. Não, o Pix vai ser taxado, não vai ser taxado, o que vai acontecer e tal. Vamos produzir um vídeo. Cara, a gente foi até a Praça 15, lá perto do centro, pra fazer um vídeo que a gente quer falar no meio da rua e tal, não sei o quê. O pessoal chegou lá pra fazer o vídeo, juro por Deus. Eu fiquei no escritório, o pessoal foi. Quando eles arrumaram tudo, saiu uma MP falando. Tinha sido revogado. Aí ia falar, quando vai sair MP, quando vai sair MP, quando sair MP. Saiu no dia seguinte, a gente tava indo gravar o vídeo, teve que voltar tudo, não tinha conteúdo pronto, não sei o que, teve que tal, não sei o que, cancelou tudo. Então, tipo assim, realmente, você falou, eu senti até um pouco de dor também. Foi minha dor também, porque cara, a gente fica totalmente... O que vai acontecer amanhã, entendeu? Cara, quem trabalha dependendo, e aí não é porque você não consegue fazer assim... quando você trabalha comentando alguma coisa, ou olhando alguma coisa, você precisa ter que aquela coisa aconteça. Ou Exato. que não aconteça, você precisa ter que aquela coisa exista, basicamente. Exato. Então não adianta você querer se planejar muito, porque normalmente quando você se planeja, não dá certo. É verdade. É verdade. É verdade. Posso continuar? Pode? Ah, então... tá bom. Fica à vontade, o podcast é seu. Ah, muito obrigado, cara. Muito obrigado. Desculpa, eu não podia perder essa. Queria fazer só mais uma pergunta em relação ao podcast, que uma dúvida minha. Pois não. Porque a gente já tá indo pro... Não, pedindo pra não falar o número de episódios, então não vou falar o número de episódios, mas a gente já fez alguns episódios antes do seu. Fez mais que 2. Mais que 2, exato. E a gente teve, não foi uma dificuldade, mas foi uma coisa nova, da gente procurar mais sobre a pessoa, fazer pergunta, escrever pergunta, tentar sair muito daquilo que o cara já falou algumas vezes. Isso pra gente que não trabalha nisso, foi complicado pra caraca. E eu queria saber de você, porque como é que é esse processo de pesquisa, se alguém te ajuda, se você faz isso uma coisa, não, eu gosto de fazer porque eu me informo do cara, do meu entrevistado, eu vou atrás dessa pessoa, eu quero saber alguma coisa sobre isso. Você conversa com a pessoa antes, tem algum briefing antes? Como é que é o JP antes de uma entrevista? Caótico. Cara, porque assim, vamos por partes. No início, eu não fazia pauta nenhuma, eu falava assim, não, eu me garanto, vou lembrar de tudo, o papo vai fluir naturalmente, quem faz pauta fica preso, não adianta. Era uma merda. Porque eu esquecia. Porque, não, tem uma pergunta muito boa, chegava na hora, o papo ia pro outro lado, não conseguia voltar. Então, cansei de receber convidado bom, eu perdi um fio da meada que era interessante, ou que algo pro momento tava viralizado. Sei lá, recebi o Orlando. O Orlando viralizou porque ele pintou o cabelo de amarelo. Aí a gente falava da vida do Orlando, falava das filhas do Orlando, falava de tudo que o Orlando fez, e não falava porque o Orlando pintou o cabelo de amarelo. Ah, nesse nível. Nesse nível. E, logicamente, não era o que o público queria. Sim. Então, a partir de determinado momento, eu comecei a dar uma pesquisada, eu comecei a fazer uma pauta enorme, a pauta tinha 3 páginas. Sim. Aí eu via que não adiantava fazer 3 páginas. Sim. Ela foi diminuindo, foi ficando mais enxuta. Antes eu anotava pergunta por pergunta, tudo com ponto de interrogação bonitinho. Assim, porra, era horrível. Perguntar isso. Mas assim, isso é uma coisa que... E aí, sem querer falsa modéstia, mas assim, é uma coisa que eu sempre fiz bem. Eu sempre improvisei bem. Então, claro que eu tinha as perguntas anotadas, mas se eu sentisse que aquilo não ia render, ou que eu precisava ir pro meio pra voltar pro início e chegar no final, eu fazia de boa. Até que chegou um momento que eu percebi que eu não precisava fazer uma pauta tão grande. Eu anotava 3, 4, 5 assuntos e ia deixando o papo fluir. Hoje eu já acho que eu entrei no melhor meio termo possível. Eu pesquiso alguma coisa antes do cara, claro. Ninguém chega lá. Até porque hoje eu já consigo chegar em pessoas que ou eu conheço bem, ou pessoas que eu quero muito entrevistar, então eu já conheço aquela história. E claro, tem sempre alguma coisa pensada, calculada. Mas tem muita coisa que eu vou descobrindo na hora... Ou durante o papo, eu tenho um iPad também. Pô,
Você jogou com fulano? Não jogou com fulano? Eu anoto, assim, vou pesquisando, show de bola. É um processo que não é o ideal, não é o melhor processo, mas é um Mas tá processo... dando certo. Não, o processo eu me adaptei. Então Não adianta eu chegar lá com 1000 coisas anotadas, eu não vou fazer as 1000 coisas, não vou fazer nenhuma boa. Mas não adianta chegar com nada anotado achando que as 1000 coisas vão surgir. Tem que ter um meio termo. Então, no caso, você faz ali como se fosse uma espinha dorsal, né? Você tá montando um time de futebol. Tu pega ali o goleiro, um zagueiro, um meio-campo e um atacante. É quase isso, mas faz não uma espinha é. dorsal das perguntas. É quase isso, mas não é, porque aí pode parecer clichêzão de novo, mas o meu programa todo é baseado em uma pergunta. Quem é o meu convidado fora do jogo? Essa pergunta que decide o rumo do programa. Eu posso chegar lá, pô, mega preparado, mega pronto. Aí o cara, vamos lá, sei lá, não vou citar nomes que eu não lembro, mas assim, porra, vou entrevistar o João Lucas. Aí eu pergunto, quem é o João Lucas fora do jogo? O João Lucas, eu tô esperando que ele vai falar que ele é um atleta, que ele é um personagem, que ele é um... Aí ele fala, não, eu sou um cara muito família porque teve um acidente grave e eu perdi todos os meus parentes e eu sou sozinho. Como é que eu vou... Não tem... Desastre. não. Ou, sei lá, não, eu fui um cara que fui órfão e fui adotado, amo minha família. Como é que eu vou perguntar, tipo assim, fingir que aquilo não aconteceu? Eu tô citando exemplos muito extremos. Pô, você foi lá. Não, eu fui no mais extremo possível pra ser muito didático pras pessoas, que assim, não tem como eu ignorar isso quando a primeira pergunta do programa é essa. Claro que eu vou ter coisas anotadas, claro que a gente vai falar dos pontos que as pessoas conhecem, mas essa primeira pergunta decide tudo, porque você sente até o clima do cara. Porque quando o cara fala mais da família, pô, ele tá mais disposto a falar. Ou quando o cara fala, eu sou eu, o cara não tá muito afim de falar, ele é mais preso, ele não é tão desenrolado, e aí você vai ter que ir destravando aquilo aos poucos. Então, assim, a primeira pergunta é o que decide o meu programa. Pela primeira pergunta é o meu primeiro termômetro. Eu sinto se o cara tá afim de estar ali, se o cara não tá muito afim, e sobre o que o cara quer falar. Sei lá, você vai entrevistar um treinador de futebol. Quem é o João Lucas fora do jogo? Pô, eu sou um cara muito estudioso, você já percebe, ele quer falar de futebol e a gente vai falar de futebol. Mas ele fala, não, eu trabalho pela minha família. Você vai falar da família do cara pra soltar um pouco mais, e ele vai dar ótimas respostas, mas talvez não seja o que o grande público quer ouvir. Porque eu confesso, e aí, vou ser muito sincero com a nossa audiência, eu sei que falar sobre a família da pessoa de vez em quando é mais interessante. O cara que tá ali clicando, a audiência casual, ocasional, ela quer um negócio mais bombástico, ela quer um negócio, talvez pra ela, num primeiro momento, seja mais interessante. E eu sei que eu não vou pescar esse clique do cara de primeira. Claro que a gente vai falar sobre aquilo, mas assim, eu sei que o cara vai achar meio chato no início. Mas pra quem vai disposto a ouvir, pra quem tá interessado na história do cara, talvez a teleentrevista seja a melhor possível. Então ela vai conhecer o cara, vai conhecer o porquê que o cara fez aquilo e vai entender como é que aquela pessoa chegou até aquele ponto. Eu acho isso muito legal. A minha entrevista nunca é pensando no futuro e nunca também é pensando no passado. Ela é muito pautada no presente. Tipo assim, eu quero entender como é que aquele cara chegou até aquele lugar. Momento ali. Como é que ele chegou até aqui? Como é que ele chegou até aqui? Sei lá, é algum trauma, de certa forma. Ele brigou com alguém, ele entrou numa desgraça, sei lá. Ele tomou uma decisão errada e poderia ter ido pra seleção brasileira e acabou num time de 8ª divisão. Porra, é uma história... Tô indo pro extremo, ou sei lá, era um cara que tinha tudo pra dar errado, mas ele deu a sorte de encontrar um cara certo na hora certa e foi parar na seleção brasileira campeã do mundo. Mas eu quero entender como é que você chegou, entendeu? Eu não quero... Claro que eu quero planejar o seu futuro, quero contar... Você conta histórias do passado, vou me divertir, mas a minha essência, eu acho a essência do Fora do Jogo, é literalmente isso. Entender por que você tá ali. Pode parecer um negócio meio bobo, mas eu acho que as melhores histórias são das que a gente não espera nada. Sim, verdade. Então, assim, entender como é que... Entender o porquê você tá sentado ali na minha frente é o que mais me anima, assim. E assim, não é uma coisa fácil de se fazer, né? Porque, por exemplo, você tá aqui, né, na mesa com a gente e você é um cara que fala bem, né? Tem diversos temas para poder abordar, para poder conversar, mas, infelizmente, existem pessoas que têm uma certa dificuldade de se expor, de falar. E você já teve algum convidado seu que você teve essa dificuldade de extrair alguma coisa dessa pessoa? Vários. Por diferentes motivos. Seja porque o cara acha que eu vou usar aquele corte e vou tirar algo de contexto pro mal, seja pro cara que não é bom de falar. Tem gente que vai em podcast e não é bom de falar. Acontece. É difícil, Não vou citar nomes, mas teve um cara que eu fui entrevistar que, sem brincadeira, eu tinha preparado acho que 20 perguntas. Ou 15 perguntas, um negócio desse. Nos primeiros 15 minutos de programa foram as 15 perguntas. Caraca. Ele respondeu tudo sim, não e talvez. Monossilábico. Totalmente, tipo assim, você tá feliz de estar nesse time?
Tô. Ajeita a blusa, Orlandinho. Cara. Aqui é quase ao vivo. Ajeita a blusa. É porque reclamaram que eu da outra vez eu vim com uma blusinha mais apertadinha. Aí eu tô com uma blusa agora mais larga. Aí ela tá escapulindo, entendeu? Então, assim. Falaram que. E agora, tá legal? Ficou legal? Tá perfeito. É. Tá perfeito. Mas assim, tu pegou a ideia, tipo assim, você sonha em chegar na seleção brasileira? Sonho. E aí tu faz o quê? Pô, você tá feliz? Tô. E você fazia? Tipo, quando o cara não te dá muita resposta, Uhum. parece que você tá jogando contra uma parede. Mas uma hora vai. Aí você tem que começar a inventar assunto, perguntar os negócios nada a ver. E vou te falar, é até meio maluco que eu vou falar. Mas eu gosto quando o programa é assim. Porque quando o cara senta lá, fala tudo, pô, é maneiro, porque é fácil. Uhum. Mas a dificuldade também é legal. Quando você pega um cara que não tá falando nada com nada, você fala assim, pô, preciso fazer isso aqui render. Você sente o desespero, a agonia, você fala assim, não. Salvei. Não, agora vai ficar legal. Porque, tipo assim, se você faz ficar legal na marra, é muito maneiro. Uhum. Você sai de lá cansado, mas você fala assim, hoje eu trabalhei bem. Salvei meu programa. Que quando o cara fala tudo, pô, é maneiro, mas é igual vocês. Quando você chega um caso lá pra você, assim, pô, caso fácil, beleza, é legal, mas assim, quando o desafio, quando chega um né? negócio difícil, o negócio parece que não vai desenrolar, tu tem uma ideia, É. é muito mais legal. É, com certeza. O sabor da vitória fica muito mais gostoso, né? Tenho 2 notícias pra você. Pois não. Primeira que tá chegando no final. Já? Já tá chegando no final. Mas já, cara. E Não faz o nem 20 minutos, velho. E o segundo, que é com você que a gente vai estrear um novo quadro do podcast. Que responsabilidade Com de você. vocês. Vocês não têm medo de nada mesmo. A gente tem o Viriato Cash, que é o nosso programa. E a gente vai estrear hoje com você o Viriato Quest. Caraca, Aê! entendeu? Caraca, Gostou do entendeu? trocadilho? Foi você que pensou nisso sozinho, Não aposto. fui eu, cheguei, minha equipe já tinha falado, ó, vai ser isso e pronto, acabou. Tu vê que o cara é bravo quando ele fala, Minha equipe, pensou, né? porra, Minha equipe, ué. Minha cara, equipe. É eles, Tem um pô. suporte, né? Tem um time, amigo. Pensando aqui, ó. Você acha que ele tá de bobeira? Viriato Quest é nada mais é o quê? A gente vai perguntar 2 situações pra você. Você vai falar uma das duas. Se você quiser se explicar, sempre fica à vontade. Eu Pode tenho ser? até medo, mas também, vamos lá. Fica à vontade. Vamos lá. Por exemplo, o Júnior vai falar pra você a primeira e a gente vai discorrendo um ou outro. Eu Beleza? tenho só de escolher uma, é isso? Se você quiser se explicar, qual o método... Mas não pode ficar no muro. Não pode ficar no Não, muro. pode ficar no muro. E você quer fáceis. escolher, mas com qual sentido? Com qual é minha metodologia? A que Eu vou você tentar- quiser. Eu vou tentar falar o mais rápido possível pra ser jogo rápido Tranquilo. mesmo, pra galera do Instagram ficar feliz, né? Então Que eu sei fechou. que é pra galera do Instagram, então vamos lá. Então Vamos fechou. lá. Vai lá. Vamos lá, JP. Vamos. Direito ou jornalismo? Já na primeira, você até que vai embora, é isso? Eu não sei, cara. Eu não faço ideia. Eu faço os dois. Hoje, dia... Eu não vou falar o dia, mas hoje, nesse presente momento que estão gravando, jornalismo. Curto e grosso. Jornalismo. Não faz pensar muito não, senão a resposta muda. Mas agora eu vou te fazer uma pergunta que eu quero saber a tua resposta. Essa é polêmica, hein? Pois não. Flávio Dias ou Emerson Rocha? Ai! Cara, aí, pegado também, mas... Claro, mas aqui é tudo pegado, cara. Cara... Essa é boa. Eu vou falar Emerson Rocha, porque o Flávio foi um cara que me ajudou muito, o Flávio é um cara muito importante, não estou excluindo a importância dele, mas é porque o Emerson tem um contato muito particular de ser... Não é que o Flávio não seja meu amigo, mas assim, o Emerson foi um cara que no início do canal, até por ele ficar mais nos bastidores na frente da câmera, ele me ensinou muita coisa, aprendi muito com o Flávio, claro que aprendi muito com o Flávio. Claro que sou amigo do Flávio, assim... Não digo nem que eu sou mais amigo do Emerson ou menos amigo do Emerson. Mas e tô escolhendo ele mais pelo início, porque assim, como o Emerson também ficava nos bastidores, o Flávio me ajudou muito, repito, reitero, eu estou deixando muito claro. Mas assim, o Emerson, por ficar muito nos bastidores também, ele foi ajudando ali de uma forma que, pelo Flávio estar ali na frente, ele não conseguia ajudar. Entendi. Com o Emerson eu aprendi muito sobre ética de trabalho, que na época, claro que a gente não é que eu não fosse ético no trabalho, mas assim... Ética no trabalho que eu digo, eu acho até um termo muito americanizado, mas assim, é de, pô, aprender a botar a mão na massa. Não, vai testando, vai fazendo, vamos, sei lá, e vai segurando o negócio de limpar a piscina desse jeito, vai fazendo, assim, não, vamos montar de tal forma.
Então eu acho que o Emerson, não é que o Flávio não foi importante, o Flávio me ajudou a moldar muito também. Mas eu criei uma sinergia com o Emerson muito legal e a gente apresentou muito Bom Dia junto. Sim. O Emerson é um cara que eu troco muita ideia até hoje. Até porque eu não tô falando que o Flávio Dias é velho, não, tá? Mas assim, o Emerson tem mais perto da minha idade do que ele. Então o Emerson, de vez em quando, compra umas pilhas, faz umas paradas que pro Flávio não é tão mais engraçado, mas pro Emerson é mais, entendeu? Entendi. Assim, eu escolho o Emerson não é porque eu não sou amigo do Flávio, que eu não gosto do Flávio. É muito no detalhe. Mas é porque o Emerson foi um cara que parece um pouco mais comigo, desse jeito meio até bobo de ser, sabe? De certa forma. Pessoal Então- do corte, é só até o Emerson. Tudo que a gente falou, não vamos botar. E manda esse vídeo pro Flávio Dias depois. Tá justo, tá bom? tá justo. Essa aqui é meio complicada também, hein? Lédio Carmona ou PC Vasconcelos? Lédio Carmona. Até porque já falaram fora do jogo, né? Ah, aí. Você vê, né? Eu falei da entrevista do Talisca, mas a entrevista do Led foi muito maneira. Foi muito bom mesmo. Foi um dos papos mais legais que eu já fiz, assim, mais disparado pro segundo colocado. O Led é muito gente boa. Que cara maneiro, cara. Dois amigos seus. André Marques ou José Carlos Araújo? Aí pegado também. Ué? Eu só me coloco em bola furada. Cara, André Marques. E aí não é nem tão difícil. Claro que o Zé Carlos é um cara... Primeiro que eu chamo ele de Zé Carlos, já. Maria. O Garotinho é um cara fenomenal. O Garotinho é de outro mundo. Ver o Garotinho trabalhar é um negócio também que me chama muita atenção, porque é um cara mais velho, é um cara que não precisa ainda estar na ativa, mas ele trabalha porque ele gosta, ele trabalha porque ele quer estar ali. E isso é muito, além de inspirador, é um pouco também recompensador. Você vê um gênio, um cara que vai ficar pra história, um dos maiores nomes, e ter a oportunidade de trabalhar perto, é muito diferente. Sei lá, você aprender a jogar bola com o Messi, com o Pelé, com o Cristiano Ronaldo. É um negócio assim, que nem todo mundo vai ter, uma oportunidade muito única. Apesar de muita gente já ter trabalhado com ele, você poder falar assim, pô, tenho convivência com esse cara, é um negócio muito maneiro. Mas eu escolho o André porque o André tava lá. Na minha primeira partida como comentarista era o André. O André é um cara que volta do jogo e eu dou carona pra ele. Então a gente volta conversando. E eu brinco que o André é meu irmão mais velho. Porque assim, a nossa diferença de idade não é tão grande. Sim. Ele diz que não, mas é sim. E o André é um cara que eu tenho... Mais de ter uma relação profissional. Não é que eu não seja amigo do Garotinho, mas o André é literalmente, assim, muito meu amigo. Até pela convivência, por estar semanalmente, sei lá, 2 vezes com ele, 3 vezes com ele, quando tem 3 jogos por semana. E a gente tem essa convivência de muitas horas de trabalho juntos. E tá trabalhando junto desde 2021, 22, enfim, acho que 2021. Tá trabalhando esse tempo todo, não tem como eu não escolher o André, porque é uma relação que já transcendeu completamente profissional. Eu já sou amigo do André, conheço a esposa do André, o André conhece a minha namorada, de vez em quando a gente sai junto pra jantar, sai junto pra almoçar, e é muito legal ter essa relação maneira com o André. Eu sei que eu tô falando demais, mas é só pra justificar também, porque, claro, eu sou amigo do Garotinho, mas assim, são relações diferentes até pelo gap de idade ser maior. Não dá pra eu falar, pô, Garotinho, vamos no bar tomar uma cerveja? Sim. Não é muito, sabe? E o Garotinho tem outra coisa. Eu tenho uma relação que, claro, eu me considero amigo dele, mas eu tenho uma relação até um pouco mais distante pelo respeito que eu tenho Sim. por ele. Não só por ele ser um cara mais velho, não tô falando que, porque ele é idoso, eu trato ele distante, não é isso. Mas assim, por ele ser um cara tão diferente, tão fora da curva, eu fico até constrangido. Entendi. Eu fico constrangido. O Garotinho, pra mim, tá igual o Roberto Dinamite. Eu chamava o Roberto Dinamite de Bob? Chamava. Ia na casa do Roberto? Ia na casa do Roberto. Tinha o Roberto como amigo, sou amigo do Rodrigo, sou amigo da família do Roberto. Mas era o Roberto Dinamite. Assim, eu nunca tava na mesma prateleira que ele. Nunca tava no mesmo andar que Com ele. certeza. Eu nunca olhava pra ele... E ele, por mais que ele fizesse eu tratar ele de igual pra igual, ainda é o Roberto Dinamite. Sim. Como, né? Não dá, É. não dá. É a mesma coisa que o Garotinho. Eu acho que o Garotinho me faça me sentir confortável. Fala... E aí eu acho muito maneiro. Toda vez que ele chega, fala Garotinho pra mim. Ele me chama de Garotinho. Acho, porra, muito irado. Ele me manda mensagem Feliz Natal, Feliz Ano Novo. Claro, maneiro, mas assim... É o José Carlos Araújo. Aham. Não dá pra, tipo assim... Fingir normalidade. Eu não consigo. Não, verdade. Até pela deferência que eu tenho, eu não consigo... Tipo, e aí, parça? Não. Tipo assim... Você nasceu, o cara já tava lá no topo, né? Porra, é isso. Pô, não tem como, né? Eu não consigo, Tu entendeu? tava na barriga da tua mãe, o cara já tava no topo. Assim, eu escuto ele desde criança, claro. Não é que o André eu trate pior, mas assim... É que tem certas pessoas que, por mais que eles sejam gente como a gente, eles não são gente como a gente. O Garotinho, o Roberto Dinamite, o Zico, o Bebeto, eles estão nesse grupo. Verdade. O André é meu
meu amigo. O André, a gente toma cerveja junto. Então, é muito mais irmão, parça, do que qualquer outra coisa. O André é meu amigo. O garotinho é meu amigo, mas é um garotinho. Tá em outro patamar, Ficou claro ou não ficou claro? Ficou claro, vai. Nenê ou Felipe Coutinho? Ah, cara... Difícil essa também, porque eu acho que não estão nem muito em grau comparativo, assim. Se fosse só com a camisa do Vasco, pelo incrível que pareça, eu responderia o Nenê. Mas se fosse pelo futebol, por tudo, pela representação, claro que o Nenê tem uma carreira muito grande, é um dos caras mais gente boas que eu já conheci no futebol, apesar do pouco contato que eu tive com ele, mas toda vez que estive com ele, ele foi super cortês, super gente boa, super legal. Mas eu acho que não tem como não escolher o Felipe Coutinho por tudo que ele representa como o pacote completo, sabe? Verdade, o pacote dele, Felipe Coutinho é uma coisa muito diferente. Pô, um cara que jogou fora do Brasil desde cedo, é um cara que é super restrito, é um cara que eu não conheço, tô até falando de uma pessoa que nunca estive na presença de, mas assim, é um cara muito diferente em todos os aspectos. Então, eu acho que eu ficaria com o Felipe Coutinho, não desmerecendo o Nenê, mas é que eu acho o Felipe Coutinho por tudo. Por ter jogado Copa do Mundo, por ser um cara diferente, eu fico com o Felipe Coutinho. E agora pro comentarista JP Escofano. Pois não. Titular hoje, Paê ou Coutinho? Ou dá pra jogar os dois juntos? Dá pra jogar os dois juntos. Não, mas agora eu quero um ou outro, pelo amor de Deus. Sem nenhuma dúvida. Eu também acho que dá pra jogar os dois juntos. Cara, no meu time, pelo incrível que pareça, e aí como é que eu sou completamente impopular? Eu poderia responder, jogar pra galera e todo mundo ficar feliz comigo. No meu time, no meu paro ímpar, eu escolheria o Payet primeiro. Apesar do Payet ser mais velho, apesar do Payet não ser um cara tão constante dentro de campo, assim como o Felipe Coutinho não é, pro meu time, pra minha maneira de ver futebol, o Payet enche mais os olhos que o Coutinho. Eu acho que o Dimitri Payet consegue fazer coisas que, claro, o Felipe Coutinho tem outras valências muito interessantes. Mas no meu time, pela fluidez e tudo mais, ser um cara que é muito mais do toque, até do que do arremate, eu gosto mais do estilo do Payet. Mas é muito pessoal. Sorte do Vasco tem os dois. E acho que tem que dar um jeito de encaixar os dois no time, até porque talento nunca é demais. Mas, escolhe um pra começar jogando. Eu escolheria o Payet. Com a moda das SAFs no nosso futebol, o que você optaria? SAF ou associação? SAF. A gente tá num podcast de empreendedorismo, amigo. Ponto. SAF. Eu acho que, assim... É claro que o modelo associativo não pode ser demonizado, as pessoas não podem falar que o associativo não presta de forma alguma, mas todo mundo que virou SAF era porque precisava. E acho que vai ter mais gente na esteira da SAF em algum momento próximo, em algum momento recente, a gente vai ver ainda mais time virando SAF. Eu acho que não vai ter essa história de um dia um time voltar a ser associação. Acho que é impossível. Acho que a SAF é um modelo que veio pra ficar e você precisa escolher bem o seu modelo, escolher bem o seu próximo dono, até porque não é pra sempre, mas vai ser por um bom tempo. Tem gente que acerta, tem gente que erra, mas o modelo SAF, por tudo que cerca, eu acho um modelo muito interessante, tem tudo pra fazer o futebol brasileiro crescer ainda mais. E você acha que com as SAFs no Brasil precisa realmente ter qual o nome que se dá pra Fair play financeiro. Fair play financeiro? Não. Acho que não. Eu acho que numa liga pouco estruturada igual a do Brasil, e é uma discussão que a gente vai ficar aqui até amanhã falando, mas assim, em linhas gerais. Não é como se o Brasil pudesse impedir um time de gastar, porque a nossa moeda não é forte o suficiente. Você não pode deixar o cara se endividar todo pra montar time. Concordamos sobre isso. O time tem que honrar os compromissos. Porra, perfeito. Tem N maneiras de fazer isso. Mas você impedir de quem tem dinheiro de gastar, pra mim é loucura. No futebol, do jeito que a gente vive. Até porque se você for pegar, claro, a Premier League tem fair play financeiro? Tem. As outras ligas tem? Claro que tem. Mas lá todo mundo vive um pé de igualdade muito maior que no Brasil. Porque se você criar o fair play financeiro no Brasil hoje, quem tá em cima vai continuar em cima e quem tá embaixo vai continuar embaixo. Não vai ter... Não é uma coisa igual. O Brasil ainda não é uma liga, por exemplo. Todo mundo fala, mas na Premier League o fair play financeiro funciona super bem. Claro, na Premier League o time que ganha mais não vai ganhar 10, 15, 20 vezes a mais do que o time que ganha menos. Então é muito mais fácil você criar um ecossistema que todo mundo consiga competir praticamente em pé de igualdade. Você tá falando que todo mundo tem que ser igual? É o socialismo do futebol brasileiro? Não. Mas já que a gente tá adotando um modelo que tem time ganhando muito mais do que o outro, você não pode impedir que o outro ou crie uma dívida ou faça um negócio um pouco mais arriscado pra tentar competir, o cara tá ganhando mais. Senão o cara tá ganhando mais, ele vai continuar ganhando pra sempre. Ele vai continuar no auge pra sempre. E eu acho que o futebol brasileiro tem isso de bom. Apesar das gestões hoje em dia cada vez mais serem elogiadas, serem necessárias, o futebol brasileiro permite que o imprevisível ainda aconteça e por isso a nossa liga é tão disputada.
E acho que o fair play financeiro você até fecharia a porta para alguns caras virem jogar no Brasil. A gente viu recentemente. A gente estava falando aí de Felipe Coutinho e Payet. A gente viu o Suárez indo pro Grêmio. A gente vê cada vez mais os times indo buscar jogadores que ou estão em final de carreira ou estão sem mercado na Europa para vir jogar no Brasil. Aí você cria um fair play financeiro, um teto de gasto e um teto de salário. E o Corinthians não vai poder contratar o Memphis Depay, que é algo que impulsiona o seu futebol, que leva o seu futebol para fora. Eu acho loucura. Eu acho que não seria bom a médio, a curto e a longo prazo no Brasil. Eu acho que o Brasil perderia mais do que ganharia com o fair play financeiro. Eu acho que você tem que criar um outro mecanismo para obrigar as pessoas a honrarem os seus compromissos, a honrarem o que combinaram. Mas não é impedindo quem tem de gastar que vai fazer funcionar. Cristiano Ronaldo ou Messi? Messi, sem pensar, meia vez. Maracanã ou São Januário? Cara, são dois estádios muito legais. Hoje em dia, sem dúvida nenhuma, São Januário. Se fosse o Maracanã antigo, ainda tinha debate, tinha discussão. Mas hoje, o Maracanã não é mais um estádio de futebol. Não é mais um caldeirão, né? Não, Maracanã. Não pode nem chamar de Maracanã, né? Eu peguei o Maracanã antigo pouco. E não era nem o mais. Você não, eu não peguei o mais antigo de todos. Você mas não pegou eu a geral, tu não pegou a época da geral. Vamos falar aquele do PAN. Já vamos fechar aquele, que não era o melhor de todos, mas vamos fechar a aquele. VIP, né? Vamos fechar aquele do PAN. Aquele Maracanã do PAN é muito mais legal que o Maracanã de hoje, né? Ver o Maracanã. Claro que o Maracanã de hoje é confortável, é bonito, é legal, mas assim. Parece um estádio como outro qualquer. Você vai no Maracanã hoje, você vai numa arena fora do Brasil, não tem. Antigamente, eu acho que a gente valorizava muito a experiência de vou a determinado estádio, eu vou ao Maracanã, eu vou... Hoje em dia, você vai aos estádios, parecem todos iguais, mudam os sotaques, mudam as pessoas que frequentam, mas a ideia é praticamente a mesma. Pegou o meu raciocínio? Sim, com certeza. Então, eu fico com o estádio ainda com cara de estádio. Eu gosto mais. Que também tá acabando, né? Tá com prazo de validade, né? Tá com prazo de validade. Falta pouco pra começar a reforma. Que vai virar mais Mas um aí precisa. Aí realmente é necessário. Mas precisa. vamos ver como é que vai ser essa reforma, porque eu não demonizo a reforma. O Maracanã poderia ter feito uma reforma, poderia ter melhorado a acessibilidade, claro. Mas não precisava ter sido tão brusco como foi. O Maracanã perdeu a identidade. São Januário, se continuar o caldeirão, se continuar o estádio, que aí você vai ampliar as pessoas, você vai crescer o número de bilhetes. Você vai melhorar o conforto das pessoas. Eu não sou contra o conforto. Eu acho que São Januário hoje tem vários problemas. Banheiro, acessibilidade, dentro do estádio. Porra, tem N problemas. Se você melhorar aquilo que já existe e continuar com aquele clima, vai ser o melhor dos mundos. Você vai ter um estádio confortável, mas você não vai ter um estádio descaracterizado. Eu acho que é essa a ideia. Pra fechar, infelizmente caiu pra mim eu te fazer essa pergunta. Manda, não tem muito erro. Que pra mim é um trauma que eu tenho, que eu quero te perguntar. Diego Souza perdeu ou o Cássio pegou aquele chute? É um trauma que eu tenho. É uma pergunta difícil, porque elas não são excludentes. Exato. Mas eu acho, pelo incrível que pareça, e aí as pessoas vão reclamar muito no meu ouvido, mas eu acho mais que o Cássio pegou do que o Diego Souza perdeu. Eu vou reclamar no teu ouvido. Eu discordo. Cara, porque assim, quantos goleiros naquela situação fariam aquela defesa? Muito bom. Mesmo chutando, chutando da mesma forma. Assim, eu acho que é muito... Aquele lance, claro que o Diego Souza, ele perdeu o gol, é inegável. Mas eu acho que é muito mais mérito do Cássio do que é demérito do Diego Souza. Apesar de não ter feito a melhor decisão, com outro goleiro, talvez aquela bola... Se não fosse um goleiro tão qualificado, um goleiro tão especial como o Cássio, se é um goleiro de nível de seleção brasileira inegável, eu acho que talvez o desfecho da jogada seria diferente. E acho que o Diego Souza talvez nem tenha tomado a pior decisão. Claro que a gente olha de fora e fala, ele podia ter cavado, ele podia ter driblado o goleiro. Ele tem categoria, tinha categoria pra fazer, ele cansou de fazer. Mas ele correu o campo todo, né? Chega uma hora que a perna também tá pesada. É verdade, é verdade. Claro que ele perdeu o gol, inegável, mas eu acho, e repito, é muito mais mérito do Cássio e demérito do Diego Souza. Não, beleza, vamos respeitar a resposta do rapaz. Mas se eu fosse vascaíno... Eu sou traumatizado com esse lance. Traumatizado. Eu confesso que eu comemorei, tá? Pra mim foi um gol. Lindo, Cássio. Cássio me deu um brasileiro também, né? Me deu um brasileiro. O Corinthians Internacional, ele catou tudo naquele jogo. É verdade, né? É verdade. Então, Cássio é o meu ídolo. Vai. JP, quero te agradecer. Encerrou, né? Encerrou. Quero te agradecer. Cara, é um privilégio ter você aqui conosco. Você é um cara que a gente te admira como pessoa. A gente admira o JP do Fora do Jogo podcast, o JP do Atenção Vascaínos. Cara, é uma alegria estar contigo aqui. Você sabe que nós, do Grupo Viriato, amamos você, amamos a sua família, seu pai, sua mãe, seu irmão, seu tio, enfim,
A família Scofano é muito querida por nós, né? Dr. João é amigo particular do teu pai, né? E é sempre um prazer estar perto de vocês. E que se repita mais vezes, né? Se repita mais vezes esse encontro, né? Aqui ou fora daqui, enfim. Cara, muito obrigado. Dentro ou fora do jogo, a gente tá junto, Orlandinho. Valeu. Obrigado aí pela recepção. Mantenho aí meus abraços, seu João também. Agradeço demais aí a moral. Posso olhar pra aquela câmera rapidinho só pra falar, pessoal aí da nossa audiência? Pô, quiser conhecer o Fora do Jogo, não conhece? @ Fora do Jogo Podcast aí no YouTube, @ Fora do Jogo Teste Twitter, Instagram, TikTok, Kawaii. Segue a gente lá, conhece as nossas redes sociais. E mais uma vez, desculpa qualquer coisa e obrigado aí pela moral. Mas antes de encerrar, eu vou encerrar, claro. Queria te fazer uma última pergunta. Pois não, fica à vontade. Quem é o JP Scofano fora do jogo? Cara, sou eu. Não, brincadeira. Cara, é um cara que é jornalista, é estudante de direito, é um cara que é muito leal aos seus amigos e principalmente muito leal ao que acredita. É um cara que não mede esforços pra ver todo mundo feliz, todo mundo bem, é um cara que adora receber os amigos, estar com as pessoas que ele realmente gosta. E é um cara que não tem muito esse negócio... É um cara que é político e não é político ao mesmo tempo. Quando ele fala, todo mundo brinca que ele fala com todo mundo, é super bem relacionado, mas é um cara que quando não gosta de alguma coisa, ele deixa isso muito claro, e é um cara que sempre se posiciona. Talvez ele se posicione até demais de vez em quando, mas ele sempre prefere pecar pelo excesso do que pela falta. Fala, Orlandinho. Vem cá, e o nosso programa aqui? Foi uma pelada? Não foi nenhuma. Não, meus amigos. Que programa bom, foi super legal. Foi super bacana. Foi nota 10. Obrigado aí. Mais uma vez, desculpa qualquer coisa. Se precisar editar, edita, vai cortando, porque eu falei demais. Muito mas bom, foi muito bom. maneiro e obrigado pela oportunidade. Eu consegui fazer algo que eu nunca tinha feito, assim, já troquei ideia em outros podcasts, mas eu acho que eu nunca me senti tão confortável, até que eu tô com grandes amigos aqui, nunca me senti tão confortável pra falar coisas que talvez eu já tenha falado, mas eu nunca tenha deixado tão claro. Vocês me perguntaram quem sou eu fora do jogo, tem horas que eu talvez seja até um pouco low profile demais, pelo incrível que pareça, porque eu nunca quis ser famoso. Verdade. Eu nunca quis ser conhecido. O João Pedro, JP, ele sempre quis ser reconhecido pelo seu trabalho. Então tem horas que eu prefiro falar menos e deixar o meu trabalho falar mais, mesmo podendo ser julgado por isso e ser taxado de algumas coisas, ou talvez antipático, ou talvez um cara pouco receptivo, ou talvez um cara mais chato. Mas é porque é meu. Eu sempre soube separar muito bem. Existe o JP Scofano, que é o cara que tá de frente pras câmeras, e existe o João, que é o amigo dos amigos dele, que é o cara que tá com a família dele, que é o cara que tem a namorada dele, é o cara que vocês conhecem. Vocês têm... talvez a falta de sorte de conhecer os dois. Mas esse sou eu, sabe? Então eu deixei meu trabalho falar muito por mim e agora em 2025 eu tô tentando mudar um pouco isso. Tô tentando posicionar um pouco mais pra deixar tudo claro. E quem quiser continuar entendendo errado, quem quiser continuar enchendo o saco, que faça. O meu papel eu tô tentando fazer. Você falou sobre ser famoso, né? Me veio a memória agora, cara, que eu descobri que você era famoso naquele aniversário de 15 anos da minha filha. Um monte de adolescente querendo tirar foto contigo. Eu falei assim, rapaz, esse cara tá famoso, não tá grandão. A instituição JP só pra baixinhos funciona como nunca. Obrigado, meu amigão. É isso. Corta pra mim, Yuri aí. Muito obrigado. Antes de encerrar, eu vou fazer uma coisa que, cara, 5 pessoas ali fora estão me cobrando. Inclusive, uma pessoa olhando pra minha cara agora pedindo isso. Por favor, deixe seu like, se inscreva no canal. Tá? Comemora a torcida do Grupo Viriato nesse momento. Foi um prazer e fique ligado que teremos muito mais episódios. Valeu, um abraço. Valeu.